Boa noite, meu nome é Ézio. Boa noite, meu nome é Maiara. E esse é o Pod Vinho. Mas esse podcast não é sobre vinho. Hoje vamos falar sobre saúde mental. Só que não estamos sozinhos. Hoje temos convidados mais que especiais. Trouxemos aqui a doutora Aline. Ela não quer ser chamada de doutora, mas eu vou chamar de doutora, foda-se. Ela é psicanalista, sexóloga, empresária e mãe também, né? Mulher, quando é mãe, a gente tem que colocar na lista porque assim, sobra para elas. E nós temos também o Dr. Gabriel França, ele é psiquiatra. É um enorme prazer tê-lo aqui. Quando a gente teve essa ideia de convidados, os primeiros nomes que vieram na nossa cabeça, a minha e do Ézio, foram a doutora Aline, o doutor Gabriel, porque além de super competentes, são pessoas que se comunicam muito bem e que são zero tabus. Eu assisti, eu não conhecia a Aline, mas assisti e ela, alguns conteúdos dela e ela fala totalmente a nossa língua, sabe? A língua que quem não é profissional entende. E isso é uma característica do Dr. Gabriel também, que é uma coisa que é muito legal, chega na gente, a gente sente, a gente se identifica. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês gostem. A ideia do Pod Vinho é aproximar pessoas. Então, a gente quer trazer pessoas que têm essa mesma essência, que partilhem essa nossa ideia. Bom, começar aqui com a Aline, doutora Aline. Doutora Aline, psicanalista. Assim, eu fiz 4 anos e meio de terapia. E aí eu vejo que existe uma confusão muito grande entre o que é psicanálise e o que é psicoterapia. Tá batendo aqui, gente. E você poderia nos dar uma luz de qual a diferença, como que a gente... onde se diferencia a psicanálise da psicoterapia? Vamos lá, então. Muito obrigada pelo convite. Minha primeira vez, né? Sim, com a gente, ó, delícia. Maravilhosa, gente. Só um adendo, amiga. Amiga, já me considero. Mas que mulher maravilhosa. Eu cheguei, eu conheci pelo Instagram. Eu falei, gente, elogiada. Ao Mulheres vivo têm que ser elogiadas. Obrigada. Que não só conteúdo, né? Mas que maravilhosa. Olha que linda, gente. Muito maravilhosa. obrigada. Então, minha primeira vez aqui, né? Podcast, primeira vez com vocês. Vamos lá. A psicanálise e a psicologia, assim, de uma maneira bem simplificada, a gente sabe que com a psicologia a gente tem um comprometimento social. A psicanálise tem um comprometimento com o ser humano. Então, a análise, eu vou estudar o meu sofrimento de base, aquilo que me incomoda. Por exemplo, vou voltar ao meu exemplo, aquele bem, né, esdrúxulo, mas se eu tenho um paciente que está tendo relações sexuais com uma cabra, para mim aquilo não muda nada. Eu tenho que entender por que ele está naquilo, se aquilo é um sofrimento ou não. Se, na visão da psicologia, eu tenho um comprometimento social. Então, isso é reportado, relatado para algum órgão, alguma outra pessoa. Na análise, não. Na análise, eu vou estudar por que eu tenho comportamento de repetição. Porque aí eu vou ensinar também como me relacionar com minha história passada, o que me doeu, o que sofreu, mas não doendo da mesma maneira. Porque não vai mudar meu passado. Uhum. Meu passado, ele permanece. Caraca. Então, é como eu me relaciono com aquilo que eu já vivi. Por que hoje eu não lavo louça, Ézio? Uhum. Vamos lá, que a gente estava conversando antes aqui. Veio do passado. Tá. É que a gente estava conversando do meu caso, né? Que na minha família a gente não tem esse costume do homem lavar louça. Então, hoje eu quero passar para o meu filho que ele tem que lavar louça e eu tenho que fazer um esforço subcomum, né? É um exemplo bobo esse, mas o que mais fica, socialmente falando, e afeta as relações, tanto amorosas, ou familiares, ou de amigos, essas questões de abandono e rejeição. Caraca. Porque elas vêm lá de trás. Uhum. Eu posso me sentir abandonada por uma mãe que voltou a trabalhar. E isso repercute na minha vida até o final. Aquela vez que você ficou na escola esperando mais 20 minutos, pode também reverberar lá na frente, Pode, né? ficar guardadinho. Então, a análise, assim, ela vai trabalhar sobre livre associação. A gente conversa. E esses conteúdos, quando eles voltam pra gente, a gente se assusta. Porque a gente não tem ideia de uma coisa tão boba lá atrás, tá refletindo nos meus comportamentos hoje. Que massa. Caraca, era uma dúvida que eu tinha, gente, porque eu fui, como que chama quando o psiquiatra
Ele fala que eu fui diagnosticada, né? Uma forma de tratamento era fazer a psicanálise. Isso já foi há 2 meses. E por, sei lá, por preguiça mesmo, eu não fui atrás de saber e de marcar realmente. Porque eu não tinha muita... Agora já vai ser a minha personalista. Tá com a agenda aí. E aí, isso foi uma das minhas dúvidas. Qual é a diferença entre o psicólogo, a psicanálise e também levando o gancho ao psiquiatra? Porque as pessoas têm essa dificuldade. É um tabu, eu acho, isso, né? Putz, eu sou louca, por isso que eu vou no psiquiatra, tá ligado? É tipo isso, entendeu? Nossa, quando eu falei, comecei a fazer... Até postei no meu Instagram isso. Comecei a fazer... comecei a ser consultada com um psiquiatra. Todo mundo falou, nossa, Mayara, mas o que você tem? Nossa, você parece super bem resolvida. E tipo, cara, depois que eu comecei minhas consultas, aquilo foi muito enriquecedor pra mim. E eu levei aquilo para os meus relacionamentos. Então, eu gostaria de levar a palavra e perguntar para o Dr. Gabriel França o porquê que você acha que isso virou um tabu? Como que é a psiquiatria? Porque você fala de uma forma tão gostosa de ouvir nas suas redes sociais que, tipo, faz as pessoas quererem conversar com você. Então, eu gostaria de saber o que você tem para explicar para o pessoal aí. Tá. Em primeiro lugar, obrigado Desmistificar essa ideia. Obrigado pelo convite. Acho que a Mayara é um pouco exagerada, né? Eu falo de uma forma que a gente... Não, ela é justa. Eu falo de uma forma que o público que não é da área da área da saúde, consiga entender. Mas vamos lá. A gente até estava conversando antes, né? Que hoje esse tabu, graças a Deus, está diminuindo. Felizmente, muito mais gente está procurando a psiquiatria. E eu acho que graças a um olhar, assim, antigamente a gente tinha muito uma visão categorial das coisas. O que eu quero dizer com isso? Se você tem isso, aqui você tem tal transtorno, você recebe esse diagnóstico, recebe esse tratamento. Você tendo um olhar mais dimensional do comportamento humano e talvez, assim, os espectros as pontas desse espectro dimensional, elas vão se sentir desconfortáveis por não conviver conforme a maioria da população convive. Então, às vezes, essas pessoas acabam buscando mais. E se elas buscam e se beneficiam do tratamento, eu não vejo por que não ajudar. A gente comentou antes de começar aqui, né, que a gente não trata só doente. E é muito importante ressaltar isso. Caraca. É verdade. Um trabalho complementa o outro. Por exemplo, um psicólogo ou um psicanalista, ele não dá diagnóstico e nunca ele vai passar medicação. Então, ele precisa do apoio do trabalho em conjunto de um psiquiatra que entra com essa parte. Mas só a medicação sem a terapia também maquiar um problema. Para quem sofre de, por exemplo, infecção urinária, você toma um remédio e tira o desconforto, mas a infecção está lá. Então, como que eu vou tratar, hein? Então, é fundamental aliar os dois trabalhos. Que legal. Desculpa, pode falar. Não, eu costumo brincar que assim, a gente não... Eles conseguem viver sem a gente, mas a gente não consegue viver sem eles, que realmente... Às vezes a gente dá alguns medicamentos que levam o paciente a conseguir enxergar algumas coisas que devido a tudo isso, tudo que ele já viveu, assim, a nossa visão de mundo vai sendo moldada frente a tudo que a gente vive, né? E principalmente na infância. E, às vezes, ele chega num ponto que o que ele enxerga dele, dos outros, do mundo, está distorcido. Então, você conseguir ajudar ele a ter uma visão, vamos dizer assim, um cérebro racionalmente mais quente, emocionalmente mais frio, associado a um processo de análise, isso vai levar a não a uma cura, né? Mas levar ele a ter um padrão de funcionamento melhor. A uma reflexão dele, uma autoanálise, né? Porque, na verdade, os meus pacientes chegam uma época que começam a usar com essa frase e eu adoro. Porque, na verdade, o que eu falei antes, o que eu vivi, ela vai continuar. A maneira que eu me relaciono com o que eu já vivi precisa ser mudada. Então, a gente vai atrás de ferramentas. Então, atenuar essa dor, saber conviver com aquela experiência e não fazer daquela uma tortura. Fora isso, temos as mochilas, né? Que a gente comentou antes. Encarregar, né? E a gente vai voltar, eu acho que falar nisso muitas vezes, que são situações que a gente vai vivendo já no desenvolvimento de uma vida jovem adulta e que vão ficando ali e nos moldando de maneira negativa para situações futuras que possam surgir. Pensa 2 cenários assim, né? Vamos pegar dois homens na adolescência. Um pouquinho mais não gostava da sua estética e tal, namorou uma menina, a menina traiu ele em público na primeira festa ali do colegial. Cenário 2, um cara,
capitão do time de futebol, ficava com a mina que ele queria. Ambos chegam na mesma faculdade. Quem que vocês acham que vai desenrolar melhor? Então, assim, tudo que a gente vive reflete no nosso padrão de comportamento. E não necessariamente a gente tem consciência disso. Quase sempre a gente guarda isso. Porque dói. Então, são as gavetinhas que na psicanálise a gente chama de recalque. Que às vezes voltam até com problemas de saúde. Às vezes não, muitas vezes, né? Isso volta com problemas físicos ou... E a psicanálise ajuda a abrir essas gavetinhas. Desenterrar. Eu falo na primeira consulta, primeira conversa, você me marca uma conversa, você tem um cesto de roupa suja. Lotado. Nossa, em casa tá assim. E aí você começa a tirar, você não lembra o que está por baixo, você não lembra o que você gostava, você encontra roupas que você não lembrava, coisas manchadas. Então, é abrir espaço. Quando você fala, você vai tirando essa roupa e vai abrindo espaço. Nossa, muito legal todas as análises, assim, porque a gente consegue esses exemplos, eu acho que ajudam muito quem não é da área a entender e a ver onde está entrando, né? Porque quando a gente vai fazer isso, pelo tabu que o Dr. Gabriel disse, da pessoa achar que está doente mentalmente. Não sempre você está doente, mas você tem alguns traumas e aquilo interfere nas suas decisões. E emocionalmente, quando você toma uma decisão, levando os seus traumas da vida, aquilo lá talvez não seria uma decisão correta. Então, muitas vezes, por exemplo, eu estava num relacionamento que eu carregava umas coisas da minha vida passada que, assim, acho que vale a pena eu tentar. O cara tipo assim, tem algumas características machistas, não deixa eu ir no bar, não gosta que eu vá no bar, mas acho que vale a pena, porque eu quero ter uma família, eu quero que a minha família seja feliz, eu quero ter... Então, assim, isso vem lá da minha infância, porque todo mundo dizia isso, que, tipo, você, para ser uma pessoa de sucesso, você tem que ter uma família, no caso, mulher, né? Então, isso já foi colocado na minha cabeça lá na minha infância. Então, às vezes, eu suportava certas situações que eu mesma achava que não deveria suportar por traumas da minha infância. Ou seja, os meus traumas refletiam nas minhas atitudes, as minhas emoções refletiam nas minhas atitudes, e aquilo lá, eu não tinha ninguém, assim, para dividir. Às vezes eu dividia com uma amiga que também tinha trauma e ela também achava que aquilo era comum e que eu deveria aceitar. E aí, fudeu, entendeu? Aí, a gente vive num grande sistema de pesos e contrapesos, né? Só que a gente coloca na balança, muitas vezes, questões que não são nossas. Que a gente aprendeu vendo a nossa família, ali mostrando durante o nosso crescimento, amigos, e acaba que tomando as decisões erradas. Depois sofre ou quer culpar o outro, né? Que nos ali influenciou, digamos assim. Na análise, vou te interromper, na análise que a gente fala, quando você começou a falar, eu já queria na hora de perguntar, esse é seu desejo? Porque são essas... não era meu desejo, tá ligado? Não era. Com o desejo do outro, porque na análise a gente cresce querendo atender o desejo do grande outro. Esse grande outro pode ser pai, mãe, a pessoa que criou uma avó, uma babá, não importa. Mas quase sempre é pai e mãe, que é o grande outro. Isso acontece no meio gay, por exemplo, é muito, muito, muito solitário, mesmo que a família acolha, porque, por exemplo, naturalmente a gente entende que o desejo do grande outro é que eu tenha família e filhos. O gay desde sempre olha assim, eu nunca vou atingir isso. Ele não tem para quem dividir, mesmo que essa família acolha. Então, nem eu falei, a gente conversou um pouquinho antes, a gente acha que sabe o que deseja hoje. E a gente, no fundo, a gente não tem certeza do que a gente deseja. A gente tem medo do nosso próprio desejo. É mais fácil atender o desejo do grande outro para não magoar, para ser orgulho, para dar sequência. Entendi. Será que é por isso que a gente fica postergando e jogando para o futuro e criando ansiedade? Então... Eu sempre já estava lendo sobre isso. Lá na frente eu vou realizar, vou conquistar aquilo. Eu li sobre isso faz pouco tempo e dizer assim, não, porque a única certeza que a gente tem na frente é a morte. Então, quanto mais eu empurro, mais longe, inconscientemente, eu fico dela. Ai, que legal. E assim, uma dúvida também que é minha, talvez seja da maioria das pessoas que não é da profissão, que não é da área, quando eu tenho que procurar um psicanalista... E quando eu acho que eu tenho... Quem que vai me direcionar isso? Por exemplo, hoje meu marido é médico, ele me direcionou. Ele falou assim, não, Mayara, eu acho que
acho que o teu caso, né? Ele falou achômetro, você quer falar? Não, mas eu acho que é um ponto importante que você tocou, porque ele falou que hoje o acesso da psiquiatria é maior, mas eu acho que está muito ligado aos grandes centros e onde tem muita informação, né? Assim. E você, no seu caso, você tem informação. Eu tenho informação. Então, meu marido falou assim, olha, eu acho que você tem que procurar um psiquiatra, porque isso está tirando crise de ansiedade. Eu estava tendo crise de ansiedade, porque eu estava pensando num futuro que eu, às vezes, nem sabia se ia existir, mas aí eu tenho minhas filhas, aí eu pensava... Enfim, aí minha cabeça não para, ela geralmente não para, entendeu? Mas quando ela não para, que é o meu trabalho, beleza. Mas quando ela não para com as preocupações que eu teria no futuro, isso me gerava crise. E aí eu não sabia quem eu procurava. É um psicólogo? É um psicanalista? É um psiquiatra? Aí o Lucas falou assim, olha, eu acho que nesse ponto que você chegou, que era um ponto de chegar à noite, acordar de madrugada e chorar, tipo, chorar, entendeu? Era assim. E ele dorme do meu lado. Crises. Crises, Ele falou assim, olha, eu acho que isso... Então, como eu sei qual profissional procurar, doutor Gabriel? Você falou uma coisa muito interessante agora, que a gente estava até comentando lá fora, né? A gente fica vivendo nesse mundo nosso... Bolha, né? Nessa bolha e acaba esquecendo. E assim, na verdade, 1/3 das pessoas que sofrem de algum transtorno mental não tem acesso à psiquiatria. É um número muito expressivo. Caraca. Eu costumo, assim, dizer... tem gente que fala, pô, se você tem isso, se você está tendo sintoma, está tendo que ir no pronto-socorro, vai direto num psiquiatra. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que se o profissional for bom, seja ele um psicanalista, um psicólogo ou um psiquiatra, ele vai saber te indicar o que você deve fazer. Pode procurar um dos 3. A não ser que seja um caso extremo de... Você costuma utilizar neurose, psicose? Eu não passo, eu uso para mim, mas não fico presa nisso. Existem alguns casos, assim, onde você tem uma ruptura de realidade, que a gente está falando de psicoses. Nesse caso, é indispensável você procurar um psiquiatra. Tá? O cara está tendo alucinação e para ele aquilo é verdade. Hoje mesmo, por exemplo, eu vi um paciente que ele estava tentando quebrar o dente na parede da enfermaria, que ele jurava que tinha um chip de uma organização russa que estava querendo matar ele. Caraca. Isso é um caso que ele necessariamente precisa de medicamento, nesse momento ele precisa ser internado, porque senão ele vai se matar, né, por medo de ser morto. Mas respondendo sua pergunta, casos leves, tanto de ansiedade quanto de depressão, dá para você resolver muitas das vezes sem medicamento. E eu acho que é mais um processo de você tentar compreender o que está acontecendo, quais pensamentos que estão... seu comportamento está girando em torno de quais crenças que você tem. Né? Então, eu acho que casos leves, eu, particularmente, acho que você deveria inicialmente procurar um psicólogo. É legal, porque aí talvez ele, sendo ele vai saber profissional, indicar, ele vai saber, olha, então essa indicar. é a hora de você procurar um psiquiatra, ou, enfim, a gente vai tentar tratar aqui, se por acaso não evoluir, né? E, bom, acho que... Eu tenho uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter. Psiquiatra, quando eu vou até o psiquiatra, eu vou você acha que os pacientes já procuram querendo um medicamento? Ou tem aquela coisa de eu vou para o psiquiatra e não vou receber medicamento? Porque, assim, eu fiz tratamento com um psiquiatra durante, eu acho que 2 anos e pouquinho, e eu sentia como se eu estivesse numa terapia também. Tanto que eu até abandonei um pouco a terapia, porque eu já estava ali fazendo com ele, né? A gente tinha umas consultas... A consulta é diferente dos outros médicos, né? Também. É mensal, não é semanal. É semanal, mas tem aquela conversa e tal. E daí eu pensava assim, será que existe uma possibilidade de eu vir num psiquiatra e falar assim, não, a gente vai conversar e vai só remédio. Hoje você não vai... Tem isso também? Assim, geralmente tem 2 tipos de paciente que chega. Aquele que quer muito remédio, ele já chega com o remédio que ele quer tomar. Eu quero que você me prescreve esse para dormir, ou uma receita amarela, por exemplo. Ou aquele paciente que reluta muito. E geralmente quem quer o remédio não precisa, e geralmente quem não precisa quer. Mas como eu falei, assim, existem muitas medidas comportamentais associadas à psicoterapia que daria conta, né? Mas eu tenho muitos pacientes que não tomam medicamento, não acho que é mandatório o medicamento, que nem a Aline falou. Às vezes, num processo ali, numa conversa mais profunda, as consultas são muito longas. Tem consultas de meia hora até consultas de 3 horas. Você consegue entender o que está levando o paciente a funcionar daquela forma. Com plano? Com plano, não. Com plano, não. Aí não, né? Porra, mas reembolso rola. Mas não dá. Mas então... Mas a análise não entra em plano.
Não? Ah, é? Só o psicólogo. A Só? análise psicanalista não Não entra. acredito. Não. E existe assim, algum movimento para incluir isso ou Eu não? não tenho certeza se existe, mas Você não entra. E é um movimento de trabalho totalmente diferente com a Que pessoa que você absurdo, tá. cara. Então, a análise está mais em cima do sofrimento vivido e as atitudes de repetição. O que se vê hoje, quando você perguntou da medicação, as pessoas hoje elas não querem viver sofrimentos. Elas querem anestesiar, né? Então, por exemplo, morreu sua mãe. Você chega lá assim, olha, eu preciso de um remédio, eu tô muito triste, morreu minha mãe. Se você dissesse, não, eu tô feliz, morreu minha mãe, eu ia estranhar, né? Obviamente você tá triste que morreu sua mãe e você vai permanecer triste por um tempo. Então, eu não vejo a necessidade de um remédio aí. Agora, posso trabalhar aí com uma psicóloga, um TCC, que é um apoio. Não é uma situação de trauma vivido. Sim, só um adendo aí, não sei, advogados responsáveis, tem uma amiga, a doutora Isabela Linhares, ela é advogada, em tentar entrar com ação para planos que também negam algum tratamento. Porque se a psicanálise é um tratamento indicado pelo psiquiatra, por que não entraria num plano? Fica um questionamento aí. Vou dar uma cutucada aqui, polemizar. Porra, velho, vocês foi estão de incluído sacanagem comigo. O rol da MS, não sei. Cara, se eu chegar lá e falar, eu tenho um plano bom, Foi incluído o né? reiki uma época aí? Porra, isso é... Não, reiki. vamos fazer. Se não tem o negócio, nós vamos fazer um negócio acontecer. Desculpa os reikianos aí, tá? Amigo! Mas, gente, só tentando... Fazer aqui uma associação com relacionamentos, né? Isso, ia fazer isso. Ai, você olha, amigo. Ai, te amo. Era isso. Porque você comentou da psicanálise, a diferença da psicoterapia é aquela que você foca no indivíduo e não no que a sociedade precisa. A psicanálise é também psicoterapia. É também. É também. Então, mas peraí. Análise, e aí o tratamento dos psicólogos tem outras linhas. Tem TCC, tem outras coisas. Tá. Mas as duas são E psicoterapia. quando o assunto é relacionamento, quando vai voltado para a área sexual, aí você deu um exemplo aí bem extremo, mas eu acho que tem assunto. Eu acho que existem situações menos extremas, assim, que... Quando é necessário ir para sair da psicanálise e ir para a terapia, quando você acha que você consegue ali na análise resolver o caso, ou o tratamento da psicanálise não é para resolver, é só para acolher? Qual que é o sentido maior da psicanálise ali? Olha, o primeiro movimento de análise, e muito utilizado, que é lacaniana, não acolhe. Eu não gosto. Tá. Eu acho que a vida já te dá tapa o tempo todo para você chegar lá, o cara te olhar às vezes 15 minutos, meia hora e te deixar em uma posição de sofrimento. Essa análise, ela é muito utilizada, ela existe, mas eu não gosto. Eu trabalho acolhendo. Foi bom você perguntar. Tá. Aí tem várias linhas, e aí eu escolho algumas, eu acolho. O que mais? Assim, de sofrimento. Você estava perguntando sobre relações, né? Relações, hoje a gente estava falando da... O problema atual de sociedade, ele está basicamente vinculado a relações. Relações familiares, relações de trabalho e relações amorosas. A maneira que a gente vive nos últimos 40 anos mudou 180 graus. Aquilo que os nossos pais viveram, para nós não faz sentido. Quando alguém, eu vou falar a minha idade, tenho mais de 40, quando alguém chega pra você e fala... quero chegar assim. Só acredito mostrando o RG. Eu também. Caraca, eu não conhecia pessoalmente, eu fiquei em choque. Falei, não, no começo, mas só vou repetir. As pessoas chegam pra você e falam assim, olha, os 40 são os novos 30. É mentira. Os 40 são os novos 40. Continua sendo 40 anos e como é que eu vou me relacionar com isso? E aí vem como eu vou me relacionar com o sentido amoroso, familiar, de amizade. Amizade. Eu tive filho mais cedo, então eu tenho um filho praticamente adulto. Então, as amigas daquela época, nem vou dar nomes, mas enfim, estão em outro momento muito diferente do meu, de escolha, de diversão, de vida. É uma nova maneira de me relacionar. Eu vou abandonar essas relações antigas que fazem sentido? Não, a gente vai adaptar. Adaptar, exato. Nossa, que legal. E vou construir outras novas. E isso vai se dar também em relacionamentos amorosos, porque depois dos 35, pode ser até antes, mas eu botei um númerozinho, porque amiga, o povo aqui é mais novo. Aqui, ó, fecha aqui, ó, deixa aqui os novinhos pra lá, vai. A gente carrega mochilas, que são os traumas que a gente viveu na vida jovem adulta. Então, eu chego, você mais ou menos comentou e você vai complementar, eu vou me relacionar com uma pessoa e eu acho que a pessoa tem que deduzir o meu desconforto. Por quê? Ele não sabe o que eu vivi.
Então, isso não é DR, é começar a trazer, deixar claro o que para mim em algum momento me incomodou. Mas muitas vezes eu não sei. Eu só sei com a ajuda da análise. E aí, trazendo, porque o foco agora desse podcast seria essa questão de relacionamentos. Então, relacionamentos, traumas que a gente carrega não necessariamente são só amorosos, né? Afetivos, né? Dessa forma. Mas são relacionamentos familiares, são relacionamentos com amigos. A gente tem relacionamentos abusivos em todos os aspectos. Peraí, vou até te interromper. Fala você ou falo eu? O quê? Começa lá com pai e mãe. Ai, perdão. Olha, coitada, a Larissa Manoela foi um exemplo real disso. Nas redes sociais, a gente conviveu com essa questão de todo o relacionamento familiar, abusivo, que pode existir. Eu acho assim, que a gente tem, falo por mim e pelas... Relacionamentos abusivos tem o tempo todo, Isso. trabalho. Sim. Mas é que eu acho que há um erro aí, se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. Eu acho que há um erro nosso de interpretação que a pessoa que ama, ela não é abusiva. Então, às vezes, as pessoas justificam o amor que a pessoa sente com a forma dela lidar com aquilo. Então, não, é que ela me ama. Então eu vou fazer isso, eu vou aceitar determinadas situações porque aquela pessoa me ama. Um exemplo, tá? Da Larissa Manoela. Vou usar isso porque foi um assunto que foi muito discutido e aí teve várias, né? Teve holofotes aí. Porque, teoricamente, mãe e pai precisam amar muito. Então, quando eu sei identificar que aquilo passou de amor e aquilo já virou uma coisa que não é amor, entendeu? Por um exemplo, né? Eu já passei por relacionamentos em que um cara falava assim, olha, por eu te amar tanto, eu acho que você não pode ir no intervalo da faculdade. Gente, eu adoro bar, adoro beber, enfim, tô aqui. Mas assim, qual que ele falava assim, olha, você não deve ir no bar. Você quer saber como você identifica? Porque assim, assim, existe uma linha muito tênue, eu acho, entre o cuidado, o zelo e você saber falar assim, olha, eu tenho mais maturidade. Eu sempre me envolvi com caras um pouco mais velhos, assim. Então, teoricamente, né, eram para eles terem mais experiências e saberem cuidar de mim. Só que eu fiquei tão emputecida, porque chegou um momento em que eu percebi que aquela direção não era um direcionamento, era um comportamento machista que o cara não queria correr no bar, porque, na real, ele tinha medo de eu encontrar alguém mais interessante que ele. Uma insegurança. E aí, meteu um chifre nele, que não era o meu caso. Eu só queria ir lá beber, relaxar, porque eu tinha trabalhado pra caralho o dia inteiro, ou senão eu só queria ir no bar e foda-se todo mundo, e é isso aí. Simples. Você provavelmente, nessas situações, no começo, você dividia isso com uma amiga ou com alguém, esse desconforto, não dividia? Quando você passa a ter vergonha de dividir, de falar pra sua amiga que o outro tá te colocando a viver, aí você já identificou o abuso. Caraca, entendi. E aí também, o que eu adorei essa colocação. Não, eu sempre fui muito... Gente, nunca eu tive vergonha de nada na minha vida. Você vai dizer pra sua amiga, nossa, ele não me deixou usar batom, ele viu minha roupa. Aí você vai falar uma segunda vez. Na terceira... Quando você tem vergonha de contar o que tá acontecendo na sua vida. Você vai ver que já tá ficando algo disfuncional. Você vê que você tá vivendo algo disfuncional. Amigo, uma vez a gente não existia grupos de WhatsApp, acho que nem existia WhatsApp na época, né? A gente tinha MSN. Nossa. E acho que MSN é bem... Eu já me relacionava, Eu sou da época do ICQ. Eu também sou do ICQ. Eu comecei cedo o negócio. E aí, o que acontecia? Amiga. Enfim, aí o que acontecia? Eu compartilhava essas experiências com as minhas amigas. E aí o meio delas também influenciava nos conselhos que elas me davam. Então, talvez se você tem algumas amigas que também querem, tem uma criação tradicional e tudo mais, e que preza pelo relacionamento, talvez elas deem um conselho, alguma coisa, que não é o real, mas é também baseado nas emoções dela. Então, por exemplo, chegou uma hora que eu falei, não é possível isso. Eu sempre gostei de usar roupa justa, eu gostei de usar short curto, sempre gostei na minha época. Hoje eu ainda mudei um pouco o meu estilo, porque, enfim, mas eu até uso. Lá atrás, as minhas amigas mandaram no grupo do MSN, assim, Mayara, achei a tua loja. Porque eu tava com esse cara que não gostava que eu ia no bar e não gostava que eu usava roupas justas. Achei a tua loja. Mandou uma loja de, roupas... acho que era de religião, roupas evangélicas, era.
É tipo assim, aquilo lá não foi... Vai usar burca. É, tipo isso. E aí eu falei, cara, isso foi um insight pra mim, pra eu ver que eu estava num relacionamento abusivo. Eu falei assim, cara, eu perdi a minha essência de quem eu acredito ser, de que eu gosto de ser, porque eu gostava daquilo, entendeu? E eu poderia achar um cara que admirava isso em mim. Ou eu poderia não achar ninguém, foda-se, eu sou feliz desse jeito. E aí Isso eu, foi eu tapa vi na que cara, não é? foi. E aí eu vi que eu perdi a minha identidade, que eu perdi quem eu acreditava ser, que eu perdi quem eu, tipo, que eu estava me moldando ao cara. Então, isso é muito triste, porque acontece com muitas pessoas, acontece com muitas mulheres, principalmente. Homens são mais difíceis porque a gente vive numa sociedade machista e isso não tem como negar, os números apontam aí. Mas isso acontece mais com mulheres. Então, eu acredito, assim, que o que relacionamentos abusivos trazem de transtornos reais, assim, tipo, o que isso pode gerar em mim? Em mim não gerou tanto, porque eu sempre dividi, igual você falou, eu sempre dividi, sempre tal, mas o que gera, assim, doutor Gabriel, você tem algum exemplo de, sei lá, ou a doutora Aline, de relacionamentos abusivos que geraram algum transtorno, alguma coisa assim, real, e como tratar, enfim, é isso. Tá. Mayara, eu sempre costumo falar para as minhas pacientes mulheres, toma cuidado com, você perguntou até como identificar, né? Toma cuidado com aquele cara que ele te coloca 100% todo dia, ele faz você sentir como se fosse a razão da felicidade dele todo dia e do nada te coloca lá para baixo. Aquele cara que te seduz constantemente, aí do nada o cara surta ali, muda o comportamento. Porque se ele tá fazendo isso numa constante, você é a razão da minha felicidade. Do nada ele briga com vocês, o que vai vir na tua cabeça automaticamente? Eu sou a razão da infelicidade dele também. Então, eu brinco assim, que às vezes é melhor um cara 70% o tempo todo do que um 100% de segunda a sexta, no final de semana 0%. Que tem a mania, a sociedade quer, né? A gente, né? O jovem, ele quer um relacionamento intenso, né? Normalmente. Mas a realidade dá um tapa na cara, mostra que não existe, que não é né? isso. Mas assim, você citou um exemplo muito bom, assim, de você acabar mudando a tua essência, né? Mudando o teu comportamento. E você vai começando a viver o que a outra pessoa quer que você viva. Consequentemente, você diminui o teu repertório comportamental, o teu ambiente vai ficando menos enriquecido, né? Você consegue gerenciar menos estresse. A gente sabe que estresse crônico é um dos principais fatores de risco para depressão. Então, de fato, a pessoa pode deprimir mesmo. E você comentou sobre relacionamentos, não ser só, né, o relacionamento conjugal, mas no trabalho também. Às vezes as empresas esquecem, tóxico, né? As empresas esquecem que se investissem mais em saúde mental, elas iam gastar menos com o funcionário que está afastado. Caraca. Cara, todo dia da isso. minha vida eu faço algum relatório para o INSS. De segunda a sexta, juro por Deus, todo dia. Mas então, sim, resulta em diversos transtornos mentais. Caraca. Pegando esse gancho, Aline, você falou que você faz mais a linha de acolhimento. Mas também tem a hora que tem que dar o tapa na cara. Quando que é a hora de dar esse tapa na cara? Foi o que... o dela não foi um tapa na cara, foi um tapinha de pelica, né? Não, foi um, tipo assim, cara, foi uma provocação das amigas que acordou ela, mas nem sempre Você dá de luva ou dá sem luva? Mas o tapa é tão fácil. Porque o meu tapa, geralmente eu vou tapa repetir... na cara no sentido figurado, tá, gente? Ai, gente, figurado, pelo amor de Deus. favor. Eu vou repetir uma frase que você me trouxe, que você mesmo vai identificar. Não sou eu que te trago, porque na análise eu falo, eu não sei nada. A história é sua, você sabe tudo. Você vai me trazendo conteúdo e daquele conteúdo eu te mostro. E aí... Caraca, faz sentido. Pessoa... Tipo, então, se eu, por exemplo, eu falo assim, olha, eu tô incomodada que eu não posso mais fazer o que eu gosto. Aí, no conversa, eu falo assim, olha, por que você não tá mais fazendo o que você gosta? É isso? Essa, tá estampado aqui já. Ela tipo assim, você mesmo já respondeu que você não gosta. Por que você tá aturando isso? Nesse caso, a provocação podia ser um pouco diferente, porque geralmente a mulher que cai nesse relacionamento tóxico, ela é uma mulher cheia de brilho. Nunca é uma mulher morna. É verdade. E quando acaba, ela tá apagadíssima.
Nossa, amiga, eu tava sentindo... Amiga, ai, gente, doutora, brincadeira. Mas eu tava me sentindo, tipo, eu não me reconhecia naquilo, sabe? Eu enxergava que aquilo tava me fazendo mal. Eu via que existia uma Maiara que era super sociável. E ele te colocava em dúvida o tempo todo sobre você. Não, e ele falava assim, ó... Ele falou assim, Maiara, eu tenho 35 anos. Na época eu tinha 21, lá, já eram 14 anos. Caramba. Amigo, não, eu sempre me relacionei com mais velho. O mais novinho, assim, foi o Lucas, que tem 4 anos a mais que eu. Mais Graças novinho. a Deus, tudo certo, vai dar. Sonhei esses dias que ele me traiu. Ele tem a minha idade, você sonhou? Sonhei, fiquei Brigou. putaça, acordei. Coitado, Lucas. Acordei, ou anteontem, acordei. Tamo eu sei que ele junto. traiu, sei lá. Meu, foi ridículo. Aí ele falou assim, por isso que você tava puta. Eu falei, Isso entra na psicose lá? Não, Não, entra na neurose. Entra na neurose, caraca! Bom, então, aí eu ficava nesses questionamentos. Como ele era mais velho, então ele tinha alguns argumentos meio convincentes de que a maturidade dele... E que eu até entendo hoje, com a idade dele, da época, eu até entendo que talvez era um zelo dele. Mas não era aquela hora. Baseado entendeu? na cultura tipo, dele, na né? dele. E outra coisa, aquele era o meu momento de ir no bar da faculdade. Hoje, eu não vou. Ele não podia entender Hoje eu não o que era vou. melhor pra você. Ele não podia entender. Ele não podia entender. Então, assim, eu acho que falta também um olhar para a pessoa que é desse jeito, saber que aquela hora não é a hora dela impor. Porque, às vezes, ele não era uma má pessoa, ele não era, tipo assim, não justificando, tá? Mas querendo dizer que ele também, às vezes, não queria fazer por mal, apesar de fazer, mas ele deveria saber e ter responsabilidade que aquela fala não era aquela hora. Então, a partir do momento que ele quis se relacionar com alguém mais novo, ele deveria suportar o que a pessoa ia viver. Porque ele provavelmente viveu isso na faculdade. Por que ele... Então, ele quer que eu não viva aquilo? Entende? Por que ele quer Eu acho que o ser humano é um pouco prepotente nesses casos, sabe? Ele Pô, acha que eu sou mais velho. Deixa a pessoa errar, deixa a pessoa tomar na cara. E a gente aprende com os novinhos também, né? Não, mas é que isso é uma coisa... Eu acho que é uma coisa comum entre os relacionamentos. Quando o homem... mas o homem sempre fala pra mulher, mas eu já vivi isso. Mas olha, não faz isso, não usa roupa... coisa, porque isso vai atrair outros homens que não querem nada. Pessoas... Tipo assim, eu acho que isso os homens replicam muito esse comportamento, a maioria, né? Não todos, mas a maioria replica muito Em alguns isso. momentos pode até ser por cuidado, mas a maioria não é. Eu tive uma amiga que estava postando nas redes sociais que ela sofreu... passou por uma situação chata no ônibus. Então, daí, hoje em dia, tipo, às vezes você falar não usa uma roupa curta no ônibus, às vezes pode ser cuidado, mas normalmente é por insegurança que o cara vai fazer. No contexto seu, com certeza era, né? Mas assim... Mas você já percebeu que mesmo ela voltando a falar, ela tá ainda dando certa... Justificando. Não, e dando, tipo... Passando pano. Não, justificando a favor dele. Passando pano. É porque assim... passando pano. É uma bosta, né? Mas é verdade isso. Porque, tipo assim, como a gente falou lá fora, porque teve aquele negócio... Porque às vezes o cara não... gente, eu sou... Porque a gente se sente arrombada. culpado. Não, mas o que acontece muito mais com mulher é o seguinte, na hora que o cara vem e te cobra e te fala, olha, não usa nesse ambiente por isso, aquele outro, a gente é educada a sempre dar crédito à outra voz. Ou pai, ou mãe, ou marido, ou namorado. Então, aquilo vai me colocar numa situação de dúvida. Eu já não tenho mais certeza daquilo que eu estava fazendo e tentando viver. Como eu sou jovem, desculpa, eu estou nas minhas tentativas. E aí, daqui a um pouco, ele vai voltar a isso e vai mostrar para ela que ela está errada e vai colocá-la numa posição péssima. E aí é uma merda. E aí entra uma discussão. Daí o que acontece? Ele se distancia. Nesse distanciamento, que dá um ciclo, você se sente um lixo. Porque ali eu estou atestando realmente que eu sou errada, entendeu? E aí eu volto punição, entregando mais, porque eu quero provar para ele que eu sou tão incrível ou tão de respeito quanto aquilo que ele me botou em dúvida. Parece coisa de adestramento, Caraca. né? Parece coisa, não parece? Isso, e eu odeio igual o ser cachorro, adestrado. você É faz isso. isso, né? O Mas adestramento, você funciona dessa pune, forma. aí ou depois dá uma recompensa, né? E é quase isso. Daí tem ciclos. Aí você tem o ciclo da lua de mel, daí da briga, fase aguda, volta, briga, lua de mel, e vai ficando cíclico. É isso. Cíclico. E assim, o que eu também gostaria de saber, assim... Vou fazer uma... Mas eu acho que realmente é a dúvida.
das mulheres, mais das mulheres, porque esse comportamento repetitivo, na maioria dos casos de homens, né? Apesar de eu conhecer mulheres que também meio que abusam, mas existem mulheres abusivas. Existem. Menor número. Menor número, com certeza, mas também por algo. Enfim, mas existem. O que eu gostaria de saber é o que você como psiquiatra, o que por exemplo, gera depressão, que você me respondeu, que um relacionamento pode gerar uma depressão por conta de que a pessoa começa a se sentir insegura, começa a se sentir com medo de dar um passo. Isso, ela pisa em ovos, exatamente. E aí, a partir do momento que eu identifico que eu preciso de ajuda, seja com psicanalista, seja com psiquiatra, o que vocês podem ajudar? Porque também tem um tabu que é assim, ele só me ouve, eu só falo e não há um direcionamento. Existe um diagnóstico e um tratamento de direcionamento ou vocês como profissionais não podem falar o que a pessoa deve fazer? Por exemplo, nesse meu relacionamento, eu fui numa psiquiatra que um amigo meu, eu não tinha dinheiro, né, amiga? Eu trabalhava pra caralho, não tinha dinheiro. Um amigo meu pagou pra mim, pra eu ir numa uma psicóloga. Aí eu fui lá na psicóloga, sentei, ela ficou me ouvindo por 1 hora. Eu já tava com a saliva seca. E eu falo pra caramba, né? E a hora que eu saí de lá, ela falou, até a próxima consulta. Ela não me deu um feedback, não falou porra nenhuma. Aí eu voltei. Ele pagou 4 sessões, eu lembro até hoje. Jonas, meu amigo, obrigado, te amo. Ele que pagou. Eu nunca tinha ficado com ele na época, depois eu fiquei, mas eu nunca tinha ficado. Depois eu fiquei, mas nunca tinha ficado. E ele é um amorzinho. Ele pagou, eu voltei nas 4. E as 4, eu esperava dela um direcionamento. Porque quando a gente vai num profissional, na minha concepção, eu estou perdida. Entendeu? Eu estou perdida. Eu não tenho mais, assim... Eu estou precisando de alguém. Como que funciona Mayara, isso foi exatamente o tema do último vídeo que eu postei no meu Instagram. Você perguntou por conta disso? Não. Cara, foi justamente, o título era terapeutas/psiquiatras que quase não falam. E assim, existe algo um pouco ético do que você pode fazer ou não, né? Por exemplo, você vê claramente que o que está gerando um transtorno, um estresse na vida daquela pessoa é o emprego, é o relacionamento. É certo se chegar e falar, termina, né? Eu trabalho de uma maneira que se eu consigo identificar... um problema ali na vida do paciente que não está harmônico com o resto da vida dele, eu falo, cara, o que está te gerando transtorno é isso. Você quer medicamento? Beleza, vai te anestesiar. Você vai conseguir ficar menos emotivo, mas para emoção negativa, emoção positiva também. Vai ficar anestesiado. Não que antidepressivo anestesie, tá? Tô usando uma analogia aqui. Mas eu acho que a gente tem que resolver a raiz do problema. Se não for, a gente usava termos antigos, depressões endógenas, né, que são depressões biológicas, que teoricamente você não vê um motivo ambiental que está gerando aquele problema. Sim, mas o remédio no começo pode ajudar? Por exemplo, ele é uma via um pouco mais rápida de você ficar mais centrado e aí associado à psicanálise ou enfim, isso pode ser... eu sei que existem remédios e eu tomo hoje o remédio para ansiedade, ele chama cetralina. Enfim, aquilo lá foi diagnosticado para mim, exclusivamente. Mas o meu intuito é sair do remédio, porque eu não gosto de tomar remédio nenhum. Entendeu? Então, assim, o remédio, no começo, ele é uma ferramenta que ajuda, e aí você tem que trabalhar Como que é? Vou continuar o que ele falou. Por exemplo, você está com um pouco de dificuldade hoje até em procurar uma terapia pela sua primeira experiência. O que eu entendo e que está mudando muito nesse atual momento, até pelo que ele trouxe e eu conheci hoje, a análise, até os psicólogos, a gente foi educado a não ter voz. Só que a gente vive num momento onde está todo mundo muito sozinho nas próprias dúvidas. E eu dividir isso com um amigo, alguém do trabalho, alguém da família, é bom, mas você nunca vai ser 100% entregue no que você vai falar, porque vão duvidar da minha capacidade no trabalho, não vão achar que eu sou forte o suficiente para dar conta do meu filho, coisas do tipo. Então, na análise, na terapia, você entrega todo esse conteúdo. Eu falo algumas coisas com ele, mas sem dar palpite e sem direcionar o que o outro tem que fazer. Mas eu faço questionamentos para que ele
Ele mesmo identifique. se identifique. E eu não tenho problema nenhum, eu sempre falo isso para os meus pupilos, que eu falo, né? De dividir um pouco da minha história. Porque eu não sou a voz do saber. Eu estou a 1 ou 2 histórias de distância de você. E eu dividir o que também já me afetou, me afeta, me aproxima. Traz Com a certeza. pessoa mais para mim. Talvez se eu Fortalece tivesse o vínculo, vivido uma troca... É a entende? transferência, né? e Talvez aí tenha isso- faltado isso nessa porque aí o que situação, você sentir aconteceu? um vínculo. Exato. Depois desse período em que eu fui na psicóloga, eu não sei, não lembro se ela era psicóloga ou psicanalista. Eu fui essas 4 sessões e para mim não teve essa troca. E aí o que aconteceu? Eu abandonei e falei, ai, psicólogo é uma bosta, perdoe os psicólogos, mas foi isso que eu falei. Porra, fiquei só falando lá, ele meio que ficava me fazendo questionamentos toda hora e meio que deixando indireto. Eu quero alguém que resolva meu problema. Tipo, era isso que eu queria. Eu queria alguém que falasse assim pra mim, Mayara, é o seguinte, você precisa de remédio, ou você precisa... Eu esperava isso de alguém, entendeu? E aí, a pessoa não soube me conduzir. Então, há também, assim como todos... Acho, a partir do momento que vocês me explicaram, que há também alguma... A gente tem que tentar. Às vezes você procura... Eu sou arquiteta. Às vezes você procura um arquiteta que não é legal. Às vezes você procura um advogado que não é legal. E aí você precisa resolver aquilo, então você vai procurar outro. Só que na psicóloga, na psicologia ou na psiquiatria, a gente parece que desiste. Você não conseguiu a conexão de transferência, onde você se identifica, você se vê um pouco no outro, daí você se entrega. As primeiras 4 sessões são quase de pré-análise, onde a gente se conhece. Os dois se conhecem. E eu acho que acontece o mesmo com ele. Hoje, quando você se disponibiliza a trabalhar um pouco mais diferente, você como profissional, quem atesta a sua capacidade como terapeuta ou como um bom psiquiatra é o seu próprio, no meu caso, o próprio analisando, o próprio paciente. Porque se ele permanece comigo, é porque para ele está fazendo sentido e está funcionando. Então, a minha régua é 1 a 1. Certo. Não é igual para todo mundo. E vocês têm algum perfil, assim, por exemplo, você Aline, você Gabriel, para que as pessoas procurem, então, um exemplo, olha, eu não sei se existe isso na profissão... Amiga, você pode falar, tá? Não, pode. Às vezes eu começo a falar muito, desculpa, viu? Porque você pode não, você faz o que você quiser aqui, eu só tô... Aqui pode tudo, pode tudo. Pode vinho, pode... É porque eu acho que isso são questões também. Mas, enfim, existe alguma linha, por exemplo, olha, hoje, na minha profissão, vou levar para minha profissão, fazer uma analogia. Hoje, se o meu cliente quer um arquiteto mais contemporâneo, mais clássico, ele procura certas linhas de profissionais, entendeu? Você encaminha ele se você vê que não é o seu... Já encaminhei, já encaminhei. Vocês fazem isso também? Eu também não encaminho. existe eu não vou isso na profissão servir. de vocês? Eu encaminho. Então, tipo assim, você... Como eu falei, se a pessoa for lacaniana, ela vai trabalhar em cima desse corte seco. O que é lacaniana? É uma linha da psicanálise. É uma das mais conhecidas depois do Freud. Ele vai trabalhar nessa linha seca e ele vai te olhar e ele fica com aquela cara de poker face, aquela cara de sem expressão. Pra mim não funciona. Acho que essa lacaniana, minha prima psicóloga, eu queria matar ela. Ai, desculpa. Porque pra mim, a minha pessoa que me trata, eu já tentei ser tratado por lacaniano, ele é meu amigo hoje, mas não dá. É que você é sanguínea também, né? Ou não? O que é sanguínea? Tem aquele negócio fleumático, temperamento. Eu sou sei, sanguíneo. amigo. Você é sanguíneo. É sanguíneo, Que é certeza. sanguínea? Que Então é a isso? gente precisa disso. Já pedi O sanguíneo precisa ter isso. Não dá pra que sentar. é isso? Você é expansiva e úmida. Expansiva. Úmida no sentido de... Eu sou mesmo. Desculpa, Lucas. Adorei. Lucas, olha isso. Úmida no sentido de conseguir se adaptar a cada situação. Que nem a água vai estar se moldando aqui dentro desse copo, entendeu? Mas você tem a necessidade da sua presença ser notada no ambiente que você está. A gente aqui tá tudo no polo superior, ou colérico ou sanguíneo. Eu sou sanguíneo. Eu também. Eu não sei o que Mas eu Você sou. sabe, tem uns testes aí. Eu quero muito fazer Eu isso já vi, agora. mas eu nunca fiz. Amiga, você Eu vai não me... vou te diagnosticar aqui. Mas na psiquiatria não tem isso de linha, tá? E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque alguns psiquiatras, inclusive, perguntam. Que tá rindo? Você Você trabalha tá com dividindo? que linha, A gente né? tem E outra não- garrafa aqui. Não existe Um muito bem já foi, isso. gente. O que existe é... Por exemplo, eu não atendo criança. Ah, né? Mas entendi. não existe uma linha... Pô, existe a psiquiatria. Ponto. Entendi. Entendeu? Não existe uma linha, por exemplo... Existem pessoas Mas tem que têm um mais- paciente mais assim, ó, dependência familiaridade com- química, é com sim, tal sim. pessoa, tal. Existem os anos adicionais aí depois da residência médica. Eu faço um ano adicional que eu estou fazendo agora em psiquiatria intervencionista.
a gente trabalha com casos refratários, com infusão de cetamina, com eletroconvulsoterapia e estimulação magnética transcraniana, né? Mas tem psicogeriatria, que é alteração comportamental em idoso, tem infantil. Então, assim, eu não vou atender uma criança que tem gente que estudou muito mais do que eu para isso. Eu não tenho familiaridade com isso. Ah, entendi. Mas não existe um psiquiatra Não existe. Tipo assim, o exemplo. Existe... não existe. Eu acho que isso aí é coisa de americano, né? Nos Estados Unidos que é assim, né? Na bio do cara lá, psiquiatra ortomolecular funcional... Ortomolecular você foge. Você desconfia, tá, cara? Você colocou molecular, quântico... Quântico, infusão de soros. Colocou quântico. Esses dias eu vi psiquiatria injetável, cara. Que? Aí, tipo assim, o cara só trabalha com infusões? De vitamina B, B12, D e cobra, tipo, 2 pau. E você, aqui uma pergunta aleatória, você acredita em fitoterapia? Existem alguns fitoterápicos que podem ser benéficos adjuvantes ao medicamento. E a ayahuasca, você acredita? Então, o pessoal de Ribeirão Preto, da USP, tem feito pesquisas com ayahuasca. Essa área dos psicodélicos está sendo bem promissora. Inclusive... Não, que a gente estava conversando disso antes de você chegar, tá? Você estava no trânsito. Quem usou aqui? É por isso que ele chegou. Quem quer? Fala um remédio, José Vivas. Quem já usou ayahuasca? Eu não sei o que é isso. Meu pai me contou a experiência que ele teve com a ayahuasca. E assim, eu não quis experimentar, porque ele conta que teve uma situação terrível, péssima, que ele passou mal, só ficou lá 3 dias vomitando, sei lá. O meu tio maravilhoso, que eu amo, ele usou já, mas ele foi em outro país. Mas o que você me diz? Você teve uma experiência legal? Eu usei em 3 situações. A primeira, eu não senti nada, eu estava mais querendo entender. Eu tenho essa coisa curiosidade. Não, nem curiosidade. Eu tenho uma coisa de ser muito controlada e muito cuidadora. Então, eu estou sempre controlada e vendo o que acontece no entorno para ver se eu socorro alguém ou não. E eu me mantenho ali dentro daquela situação. Plena, como é. Sempre, em qualquer situação. Nossa, amiga, a gente não pode sair no rolê, você vai cuidar de mim. Porque eu sou muito nada plena. Eu chego plena, mas minha prioridade de coringa na última festa que eu fui. Eu fui depois de mãe, porque eu começava a fazer amizade com todo mundo, risada pra todo mundo, abraçar, fazer vários amigos. Eu ganhei, tipo assim, 30 seguidores no meu Instagram numa festa, amiga. Foi uma ridícula. Mas esse é o retorno após o período que a gente fica reclusa à maternidade. Então tá. É um assunto que vocês vão voltar. A gente já quer eles toda hora, né? Vamos fazer pode vir nós 4 todos. A gente pode trazer o ayahuasca e colocar os psicodélicos, as outras coisas. Pode trazer até a ketamina num sentido já mais médico. Mais médico, mas essa área... Ketamina é pesada, gente. Acho que é... Eu não sei o que é ketamina. Eu não tive uma experiência legal. Tem um nome. É um tipo de droga. Tive uma festa que me deram isso daí. Eu apaguei. Eu não sei o que aconteceu comigo. É muito utilizada no meio gay. Eu apaguei. Eu não sei o que aconteceu. Eu acordei... Eu tava lá no meio do negócio. Você entrou no buraco. Emburacou. Entrei no buraco. E aí tem aquele negócio... Isso aí a gente fala um negócio inteiro de droga. Foi muito mal. De droga a gente tem muito Mas assim, é a mesma cetamina que eu tô falando, só que a gente usa doses... A cetamina, originalmente, ela é um anestésico. Só que e no começo dos anos 2000, alguns trabalhos começaram a mostrar que tinha um efeito antidepressivo muito mais significativo do que a farmacologia oral convencional. E hoje em dia a gente reserva ela para casos refratários. A gente são casos refratários? A hora que a primeira vez que ele falou, eu já fiquei... Além desse prato, né? Desculpa, né? Amiga, refratário só Tupperware. Pra mim... Casos resistentes ao tratamento, a gente considera 2 tentativas com medicamento, sendo um deles, pelo menos, um medicamento que a gente considera tricíclico ou dual, que é uma modalidade um pouco mais forte, assim. Entendi. Né? Em tempo e dose adequada. Tipo as comorbidades ou não? Não. São depressões que não respondem adequadamente. Ele tenta, tem resistência. Entendi. E quanto mais tempo deprimido, mais difícil é o tratamento. Pode fazer uma analogia que ridícula, talvez seja, mas vocês me corrijam. Um exemplo, a pessoa que você toma um antibiótico, que acho que é o uso mais comum. Amoxicilina, deve ser um uso mais comum que todo mundo toma. Aí a pessoa toma aquilo lá, e aí quando ela tem 20 anos, ela toma amoxicilina, aquela amoxicilina não
não trata aquilo lá porque ela já tá, já tomou muito, enfim. Esse paciente é o paciente refratário à amoxicilina, isso ou não? Nada a ver? Não, inclusive é completamente o contrário, assim. Ah, é? Quando a gente... Essa era a intenção, zoeira. Um dos critérios para a gente escolher um antidepressivo é se o paciente tem um histórico de boa resposta. Assim, né? Por exemplo, você toma sertralina. Se você... Desejo que você pare de tomar em breve, mas daqui 10 anos, vamos supor que você volte a ter crise de ansiedade, né? Os ataques de pânico noturno que você comentou e tal. Se você falar pro teu psiquiatra, pô, me dei muito bem com sertralina, ele provavelmente vai te prescrever sertralina de novo. Ah, aquilo lá não me viciou. Não. O antidepressivo não tem potencial de adicção. O que tem potencial de adicção é Rivotril, Venvance. Então, eu ia falar sobre isso, né? No porque TDAH, tá na moda, o TDAH né? Tá na moda, Venvance. E assim, o que eu ouvi do neurologista em relação ao TDAH, né? Ele falou para mim, olha, o TDAH... A gente trata ele até certo ponto. Só que se você descobre o TDAH depois de muito tempo, e você tem as comorbidades que às vezes ganham uma dimensão maior do que o próprio TDAH, e você tem que ir tratar as comorbidades. Por isso que eu lembrei disso daí. Hoje, você gosta de falar sobre assuntos do TDAH. Eu vi seus vídeos lá. Como você vê essa modinha? Você acha que as pessoas estão entrando na moda ou realmente hoje elas estão tendo noção que antes não tinham? Acho que a informação que está chegando hoje, nova... É importante deixar claro assim, o TDAH de fato é um transtorno que existe, né? Tem muito psiquiatra antigo que não concorda com esse diagnóstico. Não, sério? Mas de fato você tem estudos com neuroimagem funcional que uma área do cérebro, essa parte aqui atrás da testa, chamada córtex pré-frontal, mais especificamente a região dorsolateral, ela tem uma ação dopaminérgica ineficiente. Tanto que o Venvance aumenta a dopamina. Sim. Né? E outras coisas, como cocaína. E aí a gente entra na parte das comorbidades. O transtorno do neurodesenvolvimento, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, o cérebro se desenvolve de uma maneira inadequada num tempo inadequado. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento com mais busca de substâncias é o TDAH. Porque ele precisa daquela dopamina que está faltando vindo de algum outro lugar. Mas você pode pegar essa dopamina de uma cocaína ou de uma natação, por exemplo, que é o caso do Michael Phelps. Então, não só substâncias liberam essa dopamina fásica, mas sim comportamentos também, como ficar rolando o feed do TikTok o dia inteiro, sexo. Sim. Isso eu queria te perguntar. Porque, eu tenho um problema sério com isso, com o Instagram, de repente, quando eu vejo, passou 6 horas. Então, ontem eu estava com uma paciente, até eu queria perguntar sobre isso. As pessoas chegam já se trazendo o próprio diagnóstico que a gente falou. Primeira coisa que a gente falou hoje. Por quê? Porque é confortável dar nomes. A gente... Não é? Então, eu tenho TDAH, eu tenho TEA. É namoro, não é namoro? Enfim. E o que acontece muitos dos casos que chegam para mim não são de TDAH, mas eu chamo de infoxicação. Você tem um momento, hoje, a sua informação hoje, ela é de 15 segundos na tela rolando. Se você parar de 30, é porque foi muito interessante. Sim. Então, você se informa de N assuntos, nenhum com profundidade, e todos são extremamente importantes para o seu desenvolvimento. Caraca. E aquilo vai ficando no seu inconsciente, aquela urgência. E aí você não resolve. Então, eu tenho vários pacientes que eles não estão mais conseguindo estudar, fazer os trabalhos de conclusão, eles perdem os horários das aulas, não tem a produtividade chegou a um ponto tão gigantesco que a gente se cobra e o Venvance participa muito disso, que eu não produzo mais. Salvou minha vida. Eu estourei a minha correia, o meu elástico. Entendi. E aí eu chego dizendo, tenho TDAH. Não, eu passei do que o meu cérebro pode suportar de consumo. Eu infoxiquei, quer dizer, eu me intoxiquei por excessos de conteúdo e informação. Entendi. Então, eu acho que o ser humano não estava preparado para essa, para essa mudança de assim, porque a gente vinha de uma... Não, a mudança vem... Isso a gente pode outro dia até conversar. A mudança de comportamento social, ela é gigantesca nos últimos 40 anos. Por causa da internet. Eu peguei a época que eu fiz aula de datilografia, gente. Tudo. Hoje é tudo touch. Não só isso. Hoje você pode escolher como nasce. Perfeito. Não sabia disso. Entendeu? Você vai lá, eu quero um óvulo doado porque eu quero um filho loiro. Aqui no Brasil entendeu? não, mas não, pode. Aqui no Brasil já pode. Eu vou lá, pego um óvulo. Eu quero um óvulo doado porque eu quero com tais características. Entendi. Eu quero gêmeos, ou enfim, eu escolho como nasce. Você dorme. E você pode escolher até como morre. Todo dia. Hoje são as possibilidades
que faz a estão gente em ficar tudo perdido, como e você que comentou, e Mas nos, isso nos consome foi- angústia. isso foi em circunstâncias do acesso à internet. Então, como a gente viveu, nós 4 vivemos essa era digital, e aí isso trouxe muito acesso fácil a várias informações. Então, assim, para qualquer profissional falar aí groselha, sem responsabilidade nenhuma, e isso a gente viveu, gente, foi ridículo. Na política, nessas coisas, nem quero entrar nesse assunto, mas, tipo assim, essas fake news, essas coisas assim, meu, A só pessoa pra não gente tem não sair um tempo pouco pra do analisar foco. Mas a pessoa não que tem recebe. tempo de analisar se aquela informação Ela é recebe a real. informação, ela não tem tempo de e aí é uma checar. bosta Aí ela vai no isso. quê? No padrão de confiança. Aquela pessoa ali, eu cresci com ela, então eu confio no que ela passou. Voltando para a saúde mental, então, Obrigada, Lina, porque aqui senão a gente vai ficar até amanhã. Nossa, a gente vai marcar vários churrascos. Eu já amei, Mas amiga. isso que a Aline falou dos últimos 40, 50 anos, vamos pensar o seguinte, se a gente pega uma criança hoje de 10 anos... Meu filho, 11. 11 anos, seu filho, e volta ele para 1990, ele vai estranhar demais. Vai ser outro mundo completamente. A gente voltou o quê? 30 anos. Se a gente pega uma pessoa de 1900 e volta ela para 1500, 400 anos, não vai ter um... exatamente, porque a gente tem uma maneira de viver de 2.800 eu pensei assim, se me volta, eu vou me sentir confortável pra caralho. Não, a gente tem 2.800 anos de uma mesma maneira de viver. Os últimos 40 anos são de uma mudança de 180 graus. A geração dele é a que já vem se inserindo, mas ainda sofre. A geração dele foi aqui, ó. Nada contra, viu? E Nada até contra. Eu sou uma pessoa bem aberta. Não. Mas, por exemplo, as pessoas de 30, 40 mais, 40, 50, são as que mais estão em sofrimento. E muito mais os homens do que as mulheres. Porque as mulheres ainda se colocaram em experimentações. E os homens, eles são meio ainda fatídicos. Mas assim, a gente pode vir em outro momento falar aqui das experimentações das mulheres. A mulher criou o pau para botar na mesa. E isso também está sendo complexo, né? Porque a gente foi se falicizando. O meu pau sempre teve na mesa, amiga. Mas tem hora que a gente tem que guardar. A não ser quando o cara falou que o dele era maior. Que o dele acho que nunca foi. Meu pau sempre foi nunca, sempre foi. Não, eu Porra. Mas eu já me vesti como uma pessoa que eu não sou, né? Então, talvez o meu pau era bem pequeno naquela época. Mas a globalização da informação... E o nome científico para isso que a gente está comentando é o termo incompatibilidade evolutiva. Tem isso? Assim, o Homo sapiens existe que nem a gente, assim, há pelo menos 300 mil anos. Só que até a gente chegar no cérebro de hoje... levou 300 mil anos. Até a gente chegar na inteligência artificial, desde o começo da internet, foi o quê? Uns 40 anos? Cara, quando surgiu o reconhecimento facial, eu falei, caralho. Hoje pra entrar no meu prédio, eu entro assim, coloco a carinha. Nossa, e agora é IA. E se eu esqueço o óculos e vou na padaria, ele não me reconhece. Fala, peguei. Porque reconhecimento facial é uma habilidade muito avançada, que só alguns mamíferos têm, entendeu? E trazendo para a saúde mental de novo, a ansiedade também foi uma característica selecionada para estar aqui com a gente. Porque é importante a gente ter ansiedade. Do ponto de vista evolutivo do ser humano, a ansiedade você está com medo do futuro. Seu corpo está sinalizando fisiologicamente que você está numa situação de perigo. Por isso você tem batedeira, você tem pensamento negativo, você tem dor no peito, porque teu coração começa a bater mais rápido. E aí você falou uma coisa que o que dói fortalece memória, né? Então, assim, emoção negativa fortalece memória. Então, quando você dispara a ansiedade em uma situação de perigo, você fixa aquela memória e aí para você não voltar a viver aquilo. Pensando como caçador-coletor e sobrevivência. O problema é quando esse alarme está disparando e você está no sofá da tua casa. Exatamente. Então existe um negócio fisiológico, que é uma coisa que a gente tem nossas... A gente... consegue visualizar. Carrega na genética? Isso daí também, não, né? é um lugar no meio do cérebro chamado amígdala. É ela mesmo. Na yoga trabalha muito. Eu também sou instrutora de yoga, que eu gosto de estudar. Amiga, você é igual eu. Só que assim, eu não vou fazer a minha analogia que eu fiz no último episódio, porque você não vou fazer isso. Mas, a gente ficou curioso agora. Foi na roda agora, não vou falar isso, porque eu vou descredibilizar ela. Mas eu falei que eu faço de tudo... Que eu sou um pato, que eu faço de tudo, nada direito. É brincadeira, amiga, não é isso. Mas é porque eu isso daí toda a nossa geração vem fazendo, Mas não é porque a gente faz... a questão é que eu gosto muito... eu gosto muito de fazer 1000 coisas. E assim, eu acho que a nossa cabeça funciona de 1000 formas. Depois
tico-teco pira, não consegue dormir, acorda de madrugada, daí não sabe o que tá será que é acontecendo, isso? né? Porque, amiga, eu quero fazer tudo muito direito e eu quero fazer muito perfeito. Eu planejei, tá, esse negócio aqui, o salame, o negócio aqui. Planejei numa caixa, pô, eu comprei numa caixa. Fiquei putaça que chegou num negócio de plástico, não tava esperando por isso. Então, quando a nossa cabeça é muito... Eu não sei se isso é de mulher, não sei se isso... O que é, entendeu? Porque eu não paro de pensar a todo momento. Mas e eu ainda gosto bem. disso, eu vivo isso, entendeu? Eu E aí, gosto desse look, e aí muito bem eu me trabalhado. identifiquei com você, porque eu cheguei, eu vi ela toda assim, e cheia de conteúdo, cheia de ideias, e São cheia duas de... pessoas ligadas no 220 aqui. Cara, Sim. e aí eu falei assim, cara, que Um da intervalo hora. de 10 anos. Isso pode ser bem legal. São duas Amiga, gerações. pode, entende? Tipo assim, e é muito legal porque eu vi isso em você e eu identifiquei, sei lá, por empatia, por, sei lá. E que isso é muito gostoso, porque a gente... para minha profissão, isso é ótimo. Por exemplo, eu sou arquiteta. Às vezes, meu cliente chega no meu escritório, eu identifiquei o que ele quer antes dele mesmo se identificar o que ele quer. Entende? Isso, para mim, me ajuda muito na minha profissão, que não tem nada a ver com... Tipo, né, com psicanalista. Nada. Então, assim, eu consigo enxergar que você quer aquilo lá da sua churrasqueira, porque você gosta de churrasco, porque ou que se você é um cara que gosta de vinho, então é uma pessoa que não tem tanto... Então, assim, eu acho que essa troca, essa conexão, e isso abre várias portas pra gente fazer várias coisas. É muito legal. O meu primeiro acesso, agora voltando para a questão de saúde mental, foi a yoga me ajudou a sair da ansiedade. E aí, a minha questão de estudar é eu Yoga é uma querer puta entender o ferramenta. que faz sentido na minha vida. E aí, eu mergulhei naquilo, eu fui mergulhando, e daí eu fui para psicanálise, eu fui para astrologia, fiz 1 ano e meio de astrologia, mas Caraca. nada eu aplicava. E aí, eu fui para sexologia, porque eu caí num mundo louco de amigos gays que eu amo, de muita droga. Eu era só mãe, de casamento. Daqui a um pouco eu fiz assim, minha frase da vida virou, por que não? Aos 38. Caraca, que maravilhosa. Entendeu? Tipo, igual aquele filme do Jim Carrey, tudo diga sim, né? Sim, vamos ver o que... O meu era só por que não, é mais leve. Por que não? Diga sim. Por que não? Diga sim. Porque não ainda me dá o direito da dúvida. Boa, saiu bem. Maravilhosa. E isso é muito legal, porque eu acho que... Eu não sei se há também um perfil nesses tratamentos de... quando a pessoa é mais aberta e espontânea... Facilita muito. Facilita muito. Eu sou Facilita mais muito. sanguínea, não é que você disse? Como que é? Você Sanguíneo. parece ser Parece, sanguíneo. eu pareço Ou sanguínea. Então, fleumática, né? É. Tem isso daí. você sabe tudo isso? Você estudou? Amiga, Se também você eu estudou, sou eu vou me igualzinho sentir um né, lixo, ela. porque eu não estudei nada. Eu tenho essa mania de querer isso. Eu também. Eu vi uma masterclass disso, mas parei, porque já tava demais. Eu fiz curso de astrologia também. Eu sou doido também nesse nível. E amiga. que legal. Eu gosto Adorei. de. Não, é porque Eu sou eu palpiteiro não- e curioso, eu costumo dizer isso. Geminiano, curioso, né? Você falou uma coisa ali que eu acho que tem muito a ver com que ansiedade, assim. Você falou da questão daqui do pedido seu, de como você gostaria, como ele veio. pô, fiquei de Eu acho que cara. eu tenho pra mim um lema assim de não criar expectativa, porque toda expectativa pode gerar uma frustração. Mas é muito difícil você viver sem expectativa. Mas assim, Sua vida fica morta. Não sem expectativa. Nossa, eu sou Assim, totalmente mas a diferente. expectativa no que não depende de mim, sabe? Das coisas que são alheias. Porque Mas isso na daí faz prática você... é muito difícil. Você tem que... Isso virou uma frase muito repetida pra gente até se proteger. Mas é triste viver sem expectativa. E isso é um processo automático também. Sim. A gente chegou aqui com uma É uma anestesia? expectativa. É uma forma de... Você aí espera. entra a análise. É. Como funciona? É como você se relaciona com a frustração, não é a expectativa. Tá. porque eu Frustração acho pra que mim, assim- eu tenho um problema grandíssimo com frustração. A análise Sério? é isso. A análise vai tentar Tem. descobrir Não sei ali... lidar. O porquê né? que você Exatamente, tem um que você problema tem com com a a expectativa. frustração. A expectativa Aí não é eu o prefiro problema, não o ter problema é a expectativa frustração. pra não chegar na frustração. Mas Não, vale ressaltar tipo que quanto assim- maior a expectativa, maior vai ser maior a a sua queda. Quanto emoção maior o tom, negativa. maior a queda, como que é? Quanto Maior maior a o- expectativa, maior maior a queda. a altura, Altura, maior o tom. porque, tipo assim, ó, um exemplo, difícil né? ter Vou- dois Mas metros. a gente recebe, né? Quando a gente é criança, a gente já, né? Não por- vai, cuidado, não sei o quê. Uma... Um sonho é uma muito associa- alto. É isso, é uma associação bem esdrúxula, o que eu vou falar, eu acho, agora. Vocês me corrijam pela pessoa que está assistindo, pelos telespectadores. Mas eu acho que, assim, aqui, vou usar realmente essa analogia bem esdrúxula, porque eu tinha uma expectativa que chegasse numa caixa, que foi isso que eu comprei na imagem, uma caixa bonita, que vinha com um negócio pra gente pegar e tal. Chegou aqui. Chegou desse jeito, eu odiei, eu fiquei putaça, porque, porra, eu paguei por um negócio que eu vi na foto. E aí, isso não mudou
o que a gente fez depois, entendeu? Eu não fiquei brava, eu fiquei brava com o que aconteceu e eu vou reclamar no estabelecimento. Mas isso não me gerou um resultado no nosso podcast, Porque por exemplo. a maneira que você se relaciona com frustração é outra. Ah, entendi. Por exemplo, aqui a gente teve uma situação, antes de iniciar esse podcast, a hora que foi iniciar a gravação, estava marcada para as 11h30, acabou a energia. Isso Na daí, rua. não estava esperando, assim, já comecei na minha cabeça buscar soluções, vamos remarcar a agenda. A hora que a gente estava reagendando, voltou. Mas assim, eu fiquei puto. Falei, porra. Mas você lidou bem, tipo assim. Gente, exatamente. a gente tem que saber falando lidar. de regulação emocional. Que eu acho que hoje é uma das maiores dificuldades dos adolescentes de hoje, né? Nossa Senhora, eu tenho conseguir- adolescente em me casa. ajuda, doutor, porque eu tenho um filho chegando na adolescência aí com 11 anos, quero te escutar Então, agora. deixa ele se frustrar, tá? Não Tá. seja protetor, obviamente, assim, dentro do possível, né? Mas o que acontece muito hoje é que parece clichê, né? Mas às vezes as pessoas que não vivem isso também não percebem, assim. A gente tem tudo muito fácil, literalmente. Comida num clique, encontro num clique. Então, a partir do momento que você tem uma emoção negativa e você não está acostumado com isso, principalmente na infância, que é quando você está moldando a tua visão de mundo, a partir do momento que você tem a tua primeira grande frustração, isso é difícil de ser regular, né? Mas aqui nós 4 reagimos muito bem, eu achei, viu? Não, agora, Será que é porque a gente você não me se deu um gancho aí, conhecia tá? com tanto... Você me deu um gancho. Mas só para fechar essa parte, pequenas doses de estresse são importantes. Que a gente chama de inoculação ao estresse. Para quando você tiver um estresse grande, que nem eu falei anteriormente, né? O estresse crônico agudo é um grande fator de risco para depressão. Então, te protege de uma futura depressão. Meu último paciente hoje às 9, a gente falou exatamente disso. Nos anos 90, ele é mais velho. A ansiedade que a gente fala hoje era o estresse. A gente aprendeu a se relacionar, porque a gente via ele só como algo nocivo. Se a gente não tiver estresse na vida, a gente não se desenvolve. Então, até o início dos anos 2000, o estresse era o que estava na boca de todo mundo. A pessoa perdia a visão, perdia cabelo, que é o que a gente escuta da ansiedade. Que são os efeitos fisiológicos, que foi o que o Dr. Gabriel falou, A né? gente Tipo, conseguiu modular esse item, que é o estresse, só que agora a gente está padecendo um pouquinho mais com o que é a ansiedade, porque a ansiedade, ela consegue, ela se transforma, né? Ela vai para pânico, você me corrige, ela vai para muitas outras coisas. O pânico, ele está dentro do espectro ansioso, né? O ataque de pânico é uma crise de ansiedade. E o corpo está simulando uma situação de perigo onde você acha que você vai morrer. Foi assim que eu fui É um indicado tag, né? pro psiquiatra. Quando a minha psicóloga falou, você precisa ser psiquiatra agora. Mas, Você tá... mas Você não então, vai- justamente, você falou que você toma sertralina para ansiedade. Sertralina é um antidepressivo. Esse nome antidepressivo, ele, na minha visão, pelo menos, é um nome que eu não concordo. Eu acho muito errado. Por quê? O que ele faz? Ele ativa algumas áreas mais racionais do cérebro. Então, na ansiedade, geralmente você está com preocupações, você nem sabe se de fato vai acontecer. Então, você tendo um lado mais racional do cérebro, teu corpo talvez não simule uma situação de perigo. E é o que a Aline falou também, que talvez quando você está nesse estado de alerta constante, talvez você não consiga nem enxergar que você precisa de ajuda. Então, esse nome antidepressivo, não gosto muito. Entendi. Você não gosta do termo... Porque antidepressivo passa a o ideia de... O termo depressão também hoje tá bem É uma batido, pílula né? para gerar felicidade? Não existe isso. Não, Eu vejo as Entendeu? pessoas que começam a tomar sertralina. Acho que foi minha mãe que uma vez começou a tomar. Ela comentou. Ela falou assim, mas eu não tô gostando porque eu não tô me sentindo eu. Talvez eu ela me tenha se senti acostumado a viver numa situação assim tão... Não, pra mim foi de bom. emoção, daquela coisa do, Mas aí é o do que eu falei, alerta, que que daí você se assusta, acha que tá frio. Isso, você perde a emoção negativa, mas existe o risco de você ter esse embotamento afetivo dos antidepressivos, de não sentir emoção positiva também. Não, eu super, tipo assim, no meu caso, que obviamente cada paciente deve ter uma reação com o remédio, não sei, é isso, né? Sim. É isso, então existe essa coisa. No meu caso, eu estava num negócio que eu achava que tudo ia dar errado, era isso. E aí esse achar que tudo dava errado me gerava uma ansiedade, no caso, entendeu? Então, a minha ansiedade vinha talvez... Gente, eu tô falando isso, mas totalmente pela minha interpretação do que me disseram, tá? O meu pensamento que tudo dava errado me gerava uma ansiedade. Então,
não era o que realmente estava dando errado. Nunca, não é realidade, Não né? é realidade. Não é Às realidade. vezes eu tô Às numa vezes situação em que pouquinho, minha mãe mas morreu, Deus que me perdoe, mas você entendeu? Às vezes amplia. eu tô numa situação horrível. Eu já estou naquela situação. Então, eu já estou. Então, aquilo lá, talvez, não tem... Não, e é muito uma incrível. Você dimensão vai maior chegar... também. Não, e a pessoa chega numa terapia, é muito legal. Ela vai chegar lá dizendo que ela tá com um transtorno de ansiedade, TDAH, você o que for. Aí ontem tava uma pessoa nova. Nayara de ontem, né? Como chamava? Nayara. Nayara. É tudo Troca problemático. com ele. Zoeira, Ela brincadeira. chega- Não, ela chega, ela começou com essa descrição. E, gente, a gente estava lá, que ela foi criada dentro da igreja, ela era motivo de sofrimento da família. Nunca, você chega, a análise é uma delícia por isso. Nunca vai ser pelo motivo que você chegou. Você vai acessar, assim, muito rápido a base do que te coloca nesse desconforto. Por isso que ele falou que o meu trabalho apoia o dele, e o dele é muito importante para o meu. Entendi. Um separado, complementa o desassociado outro. do outro, é só passar panos quentes. E existe sobre a no situação. meio de vocês esse coleguismo? Ou é uma Existe coisa... os dois, cara. É, Existe tem- os tem- dois. Depende Ó, ele muito. pode ou ser um tem parceiro briga. meu daqui pra É. frente, ó. Não, porque tem... Você é arquiteto e engenheira, né? Porque arquiteto briga com engenheiro, não briga? Não tem? Briga? Eu já falo, já me contrato. E você eu já sou é os dois. Eu não vou brigar com ninguém, zoeira, brincadeira. Não, existe com empreiteira. Você falou uma coisa ali, só pra... Assim, tem uma frase que eu gosto. Nada é clichê quando acontece com você. O que eu falei que era clichê Que mesmo? pode parecer clichê da questão da frustração do filho. sim. Né? Então, é uma frase de um game, tá? O game também é Sério? cultura, gente. Max Payne. Mas clichês são clichês por algum motivo. Mas Que é quando um outro acontece com clichê. você, não é. Porque isso é uma questão de subjetividade. O que dói em mim não dói em você. Mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação. O que para mim faz um buraco, para você não. Não somos irmãos, né? Mas tô dando um exemplo. E isso a gente trata como subjetividade. Voltando a relações, você acha que às vezes a gente se associa a círculos de amizades, às vezes a gente associa de forma errada e às vezes, de repente, nos traz atrasos na vida? O que você acha das relações de amizades, assim, que às vezes a gente vai criando durante a vida? Você acha que traz atraso por Que, quê? de repente, você pode se associar a relações que não combinam com você e depois ele fica preso num... Agora eu vou te dar minha opinião, tá? Aham. Minha opinião. Eu acho que inteligente hoje é você criar relações por situações. Certo. Então, não tem atraso. Eu uso o que cada uma me oferece. Então, eu tenho o grupo de amigos de mães, aquelas mães que vão para a igreja e tudo bem, vou lá ver, E, porque tipo, vai que são fazer um diferentes sentido de para mim. na E relação. aquele grupo de amigos gays que vão me levar para Tomorrowland, eu vou ficar louca. E assim É vai indo. segmentado. Sim, o que cada um, naquele momento, faz sentido para mim. Gente, Sim. mas aí eu vou desviar muito do assunto, mas eu acho que cabe um negócio por isso. Eu acho que quando a gente tem uma crença limitante, um exemplo, tá? A gente tem um grupo de mães lá, que eu tenho filhas também, mas aquele grupo de mães são mães que não dão doces. Um exemplo, tá? Vou selecionar. Quando a gente tem um negócio muito limitante, aquilo, ao invés de unir, aquilo te afasta. Entende? E aí, existe muito isso em relações, assim. Eu acho que quando existe um grupo de pessoas com a mesma ideia, com a mesma religião, aquele grupo ele não atrai pessoas muito abertas a ouvir. Aquele grupo só atrai... Então, assim, um exemplo, tá? Os meus amigos, automaticamente, são amigos abertos a vários conhecimentos, a várias... Tipo assim, eu não conseguiria me adequar e sair com pessoas que, por exemplo, sejam pessoas com crenças limitantes. Mas acho que Aquilo lá, eu não me aproximaria Vai daquela do pessoa. que ela falou. Acho que o que nos falta, às vezes, é inteligência emocional, né? Tá batida essa frase, né? Para conseguir separar Identificar. e usar o melhor de cada grupo. E às vezes a gente quer juntar tudo, né? Sim. A gente quer colocar tudo, a gente quer colocar a pessoa em Porque todo o nós nosso tínhamos... mundo, no nosso universo todo. Isso era uma coisa usada. A melhor amiga. O melhor amigo. É. Hoje a gente tem verdade. ex-amigos. É isso. E um monte de ex-amigos. Não, e assim, eu falei isso porque às vezes Uma tem coisa muita gente que eu meio gosto muito, estranha, né? que hoje está distante, mas você não vê como se aproximar, porque não tem mais o ponto comum, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que aí Mas você entra fica o que com ela aquela falou coisa, da nossa, questão... queria tanto arrumar um ponto comum ali pra Isso, trazer a gente de fica volta. procurando. Né? Era mais ou menos isso que eu quis dizer. Mas né? aí, cara, É. eu acho que atrapalha um pouco, sim. Eu vou discordar a primeira vez, assim. Boa. Se você tem um objetivo muito claro da onde você quer chegar, do que você não quer fazer,
e você sai com pessoas que fazem exatamente o oposto daquilo, que nem, vamos supor um cara, um dependente químico. Ele quer parar de usar. Não dá para ele ter amizade com quem usa. É praticamente impossível. Sim. Tá? Mas aí diz respeito àquilo que a gente está falando. Qual que é o objetivo dele atual? Pô, meu objetivo atual é melhorar no trabalho. Quero passar no concurso. Exatamente. E tô com uns amigos então, que eu vão acho pra que balada. sim, influencia muito. Porque se você tem comportamentos que... Mas aí você fica preso, né? Você cola, e agora? Será que naquela dicotomia, e a minha amizade, Mas e meu objetivo? Não, mas isso aí você que carrega. Exatamente. É a minha mochila. É o negócio da análise. na mochila. Eu não. Eu sou extremamente, eu vou com o rio. O rio vai levando. É o teu assim, perfil, é o teu objetivo. E não, assim, é uma palavra que se usava antes de ressignificar. Eu me reinvento. É diferente. Eu não dou novos significados às coisas que eu já vivia. Eu vivo outras coisas. Sim. Entendi. Novas experiências. Eu me coloco a Se viver dá uma novas oportunidade, né? coisas. Porque a vida também é muito efêmera, né, gente? É Não, curtinha. é porque eu acho assim, ó, Aline, também vou pegar alguma coisa assim. Eu vejo muito essas coisas de coach, se aproxime daquilo que faz sentido pra você. Não que foi isso que você disse, mas se aproxime de pessoas que queiram caminhar na mesma direção de você. Se você não tá naquele meio que quer fazer crescer, você tá naquele meio que tipo... Eu vejo muito essa necessidade de pessoas quererem te colocar naquele meio que você não quer só pelo teu objetivo, igual o Dr. Gabriel disse. Entende? E aí você... De alguma forma, você perde a tua essência porque você é meio obrigada a entrar naquele meio, mesmo que você não goste, porque aquilo vai ser benéfico para você futuramente. Então, isso é um problema. Para mim isso é um problema. Você quer ser religiosa, mas para você vir aqui, você vai ter que pensar assim, assado. Não, você que só isso. quer ser religiosa, mas você não quer mudar a sua vida. Exato, eu quero estar naquele grupo, mas eu não quero pensar como aquele grupo. E, às vezes, algumas falas daquelas pessoas me incomodam. E eu saber sair daquela situação, ainda que ela me fosse benéfica, e ir para outra situação que pode ser benéfica tão quanto, ou diferente, ou ainda que não seja, enfim. Eu acho que isso é para mim, vai me gerar uma saúde mental, porque eu não vou ficar absorvendo aquilo. Ontem, eu já falei aqui na gravação, né? Uhum. A pessoa, eu falei gravando ou eu falei só nós, entre nós? Só nós. Então tá, é um problema. Mas eu vou falar, ontem eu fui num negócio que algumas frases me incomodaram. E aquilo lá me fez sair totalmente do meu estado normal, do meu objetivo. Uhum. Vou levar isso. Por quê? Porque pessoas pensavam de uma forma que não eram como a minha forma de pensar. E eram preconceituosas. Eram preconceituosas, Mas olha só. Não, é uma coisa muito, muito interessante. A gente tem uma necessidade de pertencer. Pertencimento. Eu não gosto de pertencer a nada. Você está tentando pertencer a esse grupo. Porque quando eu pertenço a algo, aquilo me faz mais forte. Porque eu faço parte de um grupo, de uma união. Eu não estou sozinha. Também eu gosto dessa sensação de estar livre, de não estar preso. Mas o pertencer te traz conforto. Pertencente? E algumas é muito coisas comum. sim, É muito comum, tudo. porque ele te traz força, ele te dá conforto. Sim. E quando a gente não está legal, a gente está ansioso, depressivo, o que for, o não pertencer, então, te coloca num buraco lá embaixo. Sim, você se afunda. Porque você não se segura em nada. Entendi. Então, querer pertencer a várias coisas e coisas muito diferentes ao mesmo tempo também pode ser um gasto de energia gigantesco, Sim, né? Mas o ser humano, outros primatas, assim, a gente sempre conviveu em bando, em sociedade, assim, né? Antes das sociedades, a gente convivia em bando de 50, 100, 150 pessoas. No Sapiens, o Yuri fala disso. A gente tem, e você citou religião, e até ele comenta nesse livro, né? A religião, inicialmente, pode ter sido uma forma de aumentar a nossa comunidade, justamente porque a gente tem essa necessidade de ser um ser que vive em comunidade. Mas aí tem as questões de quem curte ficar sozinho também, né? Ter o seu próprio tempo sozinho. Social clube, né? Mas eu acho que eu curto a sociedade, mas eu gostaria de aprender a viver com as diferenças. Esses realities que a gente tem, um exemplo, é um bom exemplo disso. Tipo, a gente tem várias pessoas convivendo com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, levando uma analogia ridícula, não sei se é... O mesmo objetivo é ganhar o prêmio lá. Você tem várias pessoas diferentes convivendo na mesma casa. Mas nesses realities tem um fator diferente, né? Que tem o observador. Tem aquela frase do filme da Efeito Borboleta, né? O observador muda o cenário. Sim. Aí também as pessoas, eu acho que também não são as 100%. Não são 100%. Tá bom, então. Também, acho que no estudo não dá para estudar. Não dá para estudar. Tá bom.
Mas eu entendi. Eu acho que a gente pode ter inteligência emocional para querer fazer parte daquele grupo. Não necessariamente que aquele grupo concordar 100% com a gente, que isso vai ser muito difícil, a gente encontrar um grupo que tenha os mesmos Um ideais. grupo que não querer cagar a regra, né? Te entubar É coisa. que eu odeio quem quer cagar a regra. Isso é uma coisa que me estressa absurdamente. A gente tá conversando aqui e você querer, ou vocês, que eu Vai ser assim. me identifique Pensa igual assim. a mim. Entendeu? Eu odeio isso. É. Isso me incomoda. Mas um grupo é um grupo geralmente por compartilhar valores e ideais iguais, né? Então, geralmente, eles vão cagar a regra para você fazer parte. E quando você age de acordo com aquela regra, eles vão aplaudir, seu sistema de recompensa ativa, você tende a repetir isso. Entendi, Entendeu? Sistema de recompensa. Isso daí me lembra muito adestramento, que eu me sinto eu tô lá me vestindo igual evangélica de novo. Agora amanhã. você puxou... A evangélica, gente, nada a ver com porque não é meu estilo, eu quero polêmica aqui. Você que não falou é meu de estilo, coach. caralho, não é meu coach estilo. tem muito disso de cagar regra. Eu quero que se foda todos. E aí, o que vocês acham desculpa, coach. de Vai coach? ver, mas não sou coach. Não é coach. Amiga, Mas quer começar, você? Quero que vocês falem sobre coach. Qual é a influência deles Você acha que a influência do coach hoje na saúde mental? Porque a gente saiu de pandemia, né? Então, muita gente busca uma solução rápida. E, assim, na internet tem muita gente vendendo curso. Você vai aqui, vai sair, você vai comprar esse curso, você vai sair uma pessoa 100% melhor, vai empreender, vai não sei o quê. E o que vocês acham dessas soluções rápidas, dessas ideias mirabolantes? Falem um pouco. Do TikTok. Você que tem um... Não, Ontem postou uma crítica, Uma né? crítica. Não, a crítica é que, assim, não dá pra gente tentar competir hoje em dia com a tecnologia, a gente tem que se aliar a ela. Que nem se falou, mudou muita coisa nos últimos anos. E o exemplo mais clássico disso foi a Uber, né? E agora... Link de Uber patrocina nós. Exatamente. E agora, inclusive, dentro da medicina, a gente vê avanço da inteligência artificial. Eu, inclusive, estou fazendo um trabalho com inteligência artificial e cetamina. Então, assim, o TikTok é um meio que, lá dentro, os usuários, frente a essas lives de NPC que a gente teve, eu não sei se vocês chegaram a ver, ridículo, né? Então, assim, tem muita gente no meio do TikTok que precisa de ajuda. NPC, gente. Então, graças a Deus, nem saiba, cara. Cara, é ridículo. Tem muita gente. Você vai me explicar depois. Ali são comportamentos muito, muito líquidos, sabe? Que o que ela falou de 15 segundos. Então, como que... Cara, aquela rede lá é um pouco problemática, na minha visão. E os coaches? Tá. E os coaches... Eles são os 15 segundos das... Não. Brincadeira. Assim, existe coach bom, existe coach ruim. É que o termo foi banalizado. Foi, né? Mas nos Estados Unidos, a cultura do coach já é algo... O técnico, né? Ali que tá o seu personal mas, assim, é coach, né? É que foi um termo banalizado mesmo. Existem coaches e coaches. Não querendo ser isentão, de fato, é o que eu penso mesmo. Muretou. Não, o que eu disse realmente é o que eu penso por conta dessa banalização. Porque eu acho que esses resultados muito rápidos, eles podem dar milagrosos. Muito certo, como eles podem dar muito errado. Ou pelo menos... E aí você... Um exemplo, tá? Vocês trabalham... as pessoas que trabalham focadas em um propósito, elas estão focadas naquele propósito. As pessoas que trabalham focadas só no resultado, elas não estão... Pra mim, tá? A minha opinião, gente. Eu falo o que eu quero e aí vocês rebatem. Eu quero ter haters. A minha foco é ter haters. É esse, né? Não é, porque quando você tem haters, você é famoso. É engajamento, tá? Like e dislike então são engajamento do mesmo jeito. É isso. Então, quando eu acho que o negócio, o processo é muito rápido, a chance de ele ser eficaz é muito difícil. Entendeu? Quando você... É aquele pico, entendeu? Você vai sair daqui para lá. E aí, o coach, talvez existam coaches que realmente ensinem um processo. E aí é legal. Mas o povo não quer pagar por isso, né? Ele quer o resultado imediato. Mas eu acho que ele vai ensinar um processo para um assunto da sua vida. Não sobre o que você viveu. A análise vai trabalhar em cima do que você viveu, suas experiências, suas dores e sofrimentos. Isso. Por exemplo, Aline, Gabriel, um exemplo. O coach, eu já fiz vários cursos, estou fazendo, porque eu tenho alguma dificuldade em desvincular minha vida pessoal com a minha vida profissional. Então, a partir do momento que eu estou aqui... Mas você é uma pessoa só também. Não, amigo, eu sou, mas a questão é a seguinte, a partir do momento que eu falo hoje, que eu tomo sertralina, né? Sertralina. Isso, eu tô me colocando num
lugarzinho que a pessoa que vai me contratar como arquiteta vai falar que eu sou medicada. Você entende? A louca. Então, isso... Porque a terapia... Não, Não, Porque... cara, é que eu sou muito bem resolvida com isso. Nem quero clientes que tenham esse perfil que tipo, não, mas o que eu te digo da terapia é pelo seguinte, lá tem um lugar neutro, lá você pode falar tudo. Sem essa observação. Exato. E hoje, entenda, Aline, hoje, pra mim, eu estou aqui expondo a minha vida e eu estou falando e colocando a minha profissão em jogo porque eu sei que existem pessoas que vão levar isso em consideração. Então, um exemplo. Eu não vou contratar ela porque ela é louca. Existem essas pessoas. Existe. A partir do momento que eu tomei consciência que eu não quero esse tipo de cliente, isso mudou a minha vida. Pode falar isso mais mudou uma coisa? a minha vida. Pode falar mais uma Claro. coisa? Suas filhas têm que idade? 2 anos e 10 meses, e 7 meses, e 10 meses a mais nova. Isso vai te condicionar até na sua vida como mãe. Então, eu não sei exatamente o que você espera. Porque eu fui aquela mãe que não era incluída em nada da escola. Porque eu era solteira, porque eu tinha opinião, porque eu vivia do jeito que eu escolhi e bancava a vida que eu escolhi. Aí você foi escanteado. Claro, e aí quando você vai esperar o filho na porta da escola, tem um pai que fica te cantando e dá telefone, e quando você está no evento no final do ano, ele passa em cima de você e não te olha no rosto. É isso. Então, quando você se posiciona de uma maneira diferente do que todo mundo espera, obviamente vão ter 2 olhares para tudo, não só no seu trabalho. Não, com certeza. Ou você tenta se encaixar, né, em tudo. Não, com certeza. Ou vive sua vida de forma autêntica. Eu assumo os meus BOs. Eu estou aqui me expondo e faço isso na internet. E já faço isso há alguns anos. Isso, para mim, não é problema. Eu vou carregar os meus BOs. Na verdade, é um propósito, né? Quando a gente começou a falar sobre podcast, ela falou, não, quero que as pessoas... Não, você é advogado, tal, eu sou arquiteta. Na verdade, não sou advogado, sou notário. Mas é tipo... o que o pessoal também não conhece minha profissão, notável, né? também. Notável, então, Notável. Fui notado, gente. Então, é legal as pessoas, às vezes, que estão ali criando coragem para falar alguma coisa, para se abrir, para romper uma barreira. Às vezes, vê alguém que é bem sucedido na vida... Que teve coragem, né? Mas normalmente, aí que tá o problema. Você, para romper a barreira, você primeiro foi bem sucedido, né? É difícil as pessoas conseguirem. Não só. Eu quero ser muito mais bem sucedido do que eu sou. Mas normalmente muito as pessoas têm uma dificuldade. Eu vou falar para você, eu hoje trabalho de jeans. Mas quando eu tinha 18 anos, eu colocava terno, gravata. E assim, por quê? Eu tinha minha imagem, eu queria... aí depois, é igual o Negro que fala, né? Fala. Hoje eu venho de bermuda nas reuniões. Ele é coach? Ele é coach financeiro. Negro. Admiro, mas às vezes... Não, ele casou no meu aniversário de bens, hein? Não, mas isso foi totalmente religiosidade e marketing. Marketing. Cara, não vem não. Aqui, ó, não vai, nem sei. Não vem. Não, isso é outro assunto que a gente vai falar depois. Enfim, a gente tem barreiras sociais. Às vezes a gente precisa de alguma coisa para, como você disse ali em algum momento, para segurar, né? Na hora que você vai cair, aonde eu vou me segurar? Para se sentir pertencente, né? Porque de repente eu vou me expor, mas se acontecer alguma coisa, eu vou ter alguém. Eu tenho minha base familiar, eu tenho minha carreira consolidada. Isso. Então, o que eu vejo é que é muito difícil para uma pessoa que não tem algo para segurar, uma âncora ali, um porto, quebrar uma barreira. Acho que a nossa sociedade hoje, ela reprime muito. Mas é porque as pessoas... Eu entendo que as pessoas falam que a gente não tem que ter a barreira. Eles falam pra você quando você cresce, tem que ser você, você tem que crescer mais... Você tem que... Tipo assim, não, eu quero ter uma barreira. Qual é o problema disso? Qual é o problema de eu ter um porto seguro? Entende? Qual é o problema de eu querer ter alguém assim e que pense da mesma forma que eu? O problema é quem não tem nada, né? Eu acho que essas pessoas que... Nem ele mesmo. Nem ele mesmo. E aí é o problema. Você acha que falta isso? O que vocês acham? A gente cria primeiro bases externas para depois se fortalecer? Olha, eu penso que sim. Obviamente, o ser humano aprende por imitação. Né? Então, na nossa infância, a gente vai vendo pessoas que a gente admira, que tem os pais, né? E vai moldando o nosso padrão de comportamento, mas... Eu acho importante você ter uma rede de apoio, mas eu acho mais importante ainda você conseguir ser sua própria rede de apoio. Né? Eu acho que as duas coisas são importantes. Mas você ter pequenas doses de estresse ao longo da sua vida e ir conseguindo modular isso, regular a tua emoção frente a isso é muito importante. Então, acho que as duas são importantes. Mas, particularmente, acho que você é mais importante do que as externas.
No final, você com E você você? mesmo, né? Aline, o que você acha? Eu me construí muito por eu mesmo, Eu sem também as acho. externas. Eu perdi minha mãe quando minha filha era pequena e foram situações onde não me deram muita opção. Tipo, agora você é referência, você toca. Exato. Então, quando eu falo, eu passei a viver coisas jovens depois dos 38, é verdade. E não acho que a inversão foi ruim. Porque tudo que eu vivi ali atrás, que não era o que as pessoas da minha idade estavam vivendo, eu também gostei. Só que eu perdi muito da questão do pertencimento. Porque aquelas pessoas estavam fazendo coisas que eu não podia, e agora eu faço e elas não fazem mais. E aí eu falo assim, não vou dar nomes, eu olho amigas que eram amicíssimas, e hoje elas estão lá com um segundo queixo. Gente, ser amiga de um segundo queixo é porque já desistiu da vida, sabe? É isso. E eu tô super disposta Tipo, a provar, a fazer, a conhecer, tudo bem. Olha, gente, eu só tenho, de verdade, não finalizando, mas não sei quanto A tempo gente falta pra um pouquinho, gente. a gente tem acho que 10 minutos, né? 10 minutinhos? 10 minutos. Eu acho que vocês querem deixar um recadinho? Mas voltando aqui, não pertencer durante um tempo me maltratou muito. E eu tentei muito entender isso. Quando eu estava na análise, eu tentava até montar grupos, sabe, disso. Justamente desse perfil de mulher que se desenvolveu com o tal do falo. Que eu falo assim, sem a necessidade daquela figura masculina para apoiar. Ai, amiga, eu tenho... Você falou do seu pau aí. Isso ajuda muito, mas ao mesmo tempo que você se desenvolve com características, que isso já são termos mais da psicanálise, com características de obsessão, que são mais do mundo masculino, não são suas características de base. Então, quando você se coloca numa posição de ser cuidada, você se desorganiza. Porque você abandonou aquilo. E aí pode entrar em crise de ansiedade. Para mim é uma dificuldade, por exemplo, assumir que porque eu preciso aquilo te dá de cuidado. Medo. Então, é o que ele Tipo falou. assim, numa situação meio vulnerável, porque eu sempre fui muito incisiva. Então, talvez, olhando meus relacionamentos anteriores, as pessoas que também eram incisivas não davam certo comigo, porque a gente se chocava e aquilo tinha um perfil que não dava certo. Porque mas, ao mesmo tempo, você me disse que você é cuidadora. Eu também sou. Sou cuidadora demais. Então, e aí as pessoas acham que a pessoa que cuida não precisa de cuidado, né? Ela nunca... Mesmo porque a gente não vai... No dia que, por exemplo, eu não tô legal, eu tô quieta. Mas eu faço tudo igual. Você não vai externar e falar, olha, eu preciso disso. Não. Eu também não. Eu não vou estar chorando, não vou estar mandando mensagem, não vou estar ligando, não vou estar pedindo, nada. Sim. Ao contrário, quando eu acho que eu estou muito mal, eu ofereço minha ajuda para quem está precisando. Eu sou assim também. E isso me reconstrói. Isso também. E aí eu me vejo numa situação de... nem sei se esse positivismo é tão legal, mas eu me vejo numa situação de gratidão por aquele meu problema ser tão, às vezes, efêmero do que o da outra pessoa. Eu já tenho outra visão, nem falo em positivismo. Eu olho e penso assim, ainda bem que eu sou a pessoa que está ali para dar a mão e não tem que esperar a mão do outro. Mas isso é um positivo. Mas esse positivismo é legal. O positivismo tóxico é aquele que você tá ali fudido e o cara fala, não, mas pensa, tipo, mas não, acolhe a pessoa, positiva, né? eu acho. Mas não é o gratiluz. Não é o gratiluz. Não, odeio o gratiluz, cara. Não, é isso aí. Não é o Seixonoye, aquela coisa lá. Não, ontem eu pra dormir eu escutei chuva de néctar, na verdade. É isso aí, eu também concordo. Mas eu acho que isso diz um pouco a respeito do que eu penso, assim, sobre saúde mental, de não necessariamente não ter um transtorno, né? A galera acha de, tenho saúde mental, não sou doente, não passo no psiquiatra. Mas, assim, você estava falando de ajudar os outros, né? Eu sou o Gabriel, eu sou o Gabriel filho, eu sou o Gabriel psiquiatra, eu sou o Gabriel irmão, sou o Gabriel que convive ali num condomínio. Então, eu desempenho alguns papéis sociais, né? Então... como que eu posso acordar todo dia sendo mais útil para esses papéis que eu desempenho? E conseguir fazer isso de uma maneira não cedendo ao estresse. Isso eu vejo muito como saúde mental. Estou conseguindo desempenhar meus papéis de forma adequada, conseguindo lidar com as minhas expectativas. E isso traz uma sensação boa para a gente. Né? Se acordar todo dia melhorando nesses papéis que você desempenha. E isso, quando você está num dia ruim, você fazer isso, como que eu vou ser um filho melhor hoje? Pai melhor. Como é que eu vou acordar ligo hoje? Pro meu pai. Nem eu também treinar. perdi minha mãe faz tempo e tal, mas como que eu... Aí eu comecei a ser mais útil pro meu pai. Aí eu falei, por que eu não fiz isso antes, cara? E sabe o que acontece, por exemplo? Isso é uma perda muito grande, principalmente quando você é mais jovem, menos de 20 anos, assim. Você se redireciona a um olhar muito mais prático. Porque eu não sei você, mas vejo assim, eu entendia.
Saúde é um problema, não ter onde morar é um problema. O resto, eu tenho administração de temas que, às vezes, são mais complicados, simpatizo mais ou menos, mas me dá gás para acordar e seguir adiante. E acordar com muito gás, né? Diga-se de passagem. Eu acordo com Bom, gente, pouco gás, mas eu vou criando os gases ao longo do dia. o nosso tempo está acabando aqui. Eu gostaria de, para finalizar, depois vocês quiserem deixar um recadinho, daí é só olhar para aquela câmera ali, tá? Eu ontem tive uma conversa com meu filho, ele me contou, até assustei, que assistiu Donnie Darko. Não sei se você já assistiu esse filme. É um filme antigo. E assim, eu gosto muito desse filme, eu fiquei surpreso. E esse filme conta a história de um garoto comum que começa a desenvolver traços de esquizofrenia. E no começo do filme, ele tem umas visões e ele sai do quarto dele, vai andar de bicicleta de madrugada e cai uma turbina de avião no quarto dele. Então, ele é salvo por essas visões. E durante o filme, na construção do personagem, ele é um jovem contestador e vivendo num ambiente assim onde as pessoas são muito fúteis, e aí ele, na loucura dele, parece ser o mais são. E no final, ele acaba atirando numa pessoa que está vestida de coelho, aparentando as visões dele, que ele vê um coelho. Então, o que eu tiro desse filme, né? Que um pouquinho de loucura pode salvar, mas muita loucura pode ser fatal. Nossa, amiga, eu não tenho mais o que dizer depois de ensaiar isso aí. Você ensaiou isso aí? Não, eu falei com meu filho ontem. Caraca! Não, então... eu achei que eu gosto muito desse massa, filme. Eu já tinha demais. sobre esse filme. De verdade, assim, estamos chegando ao fim do podcast e, assim, hoje, de fato, me deu ainda mais certeza daquilo que a gente quer trazer aqui. Olhando para vocês, de fato, vocês... falando pessoalmente, não foi combinado nada, mas isso, de fato, foi muito enriquecedor para as pessoas que estão ouvindo. Então, eu acho que tudo que vocês trouxeram de informação, de dúvidas, tudo que vocês esclareceram de uma forma breve, porque, né, foi 1 hora e pouquinho, e ainda depois de todo esse perrengue aí, acabar a energia, que a gente teve que lidar com situações... emocionais, Sim. né? Que fugiram do nosso controle. E de uma linguagem assim, que aproxima as pessoas, sabe? As pessoas, assim, colocam, às vezes, o profissional de qualquer área de uma forma muito distante, né? Eu acho que é legal a gente aproximar as pessoas e ver que não tem tabu nenhum, gente. Ninguém é louco por procurar um psiquiatra, tá? Assim... Mas não queiram procurar. Esse é o recado que eu queria deixar. A gente estava conversando aqui antes de começar, né? Que a psiquiatria passou de um preconceito direto para uma glamorização, né? Então, hoje em dia, muito adolescente, principalmente, acha bonito tomar remédio, acha bonito ter uma doença, vê vantagem em ter doença. Esses dias me mandaram qual que é a vantagem em ter transtorno bipolar. Então, assim, você ter um transtorno mental não existe vantagem nenhuma, certo? Não queiram ser doentes, pessoal. Obrigado. Caraca. Bom, eu agradeço. Aqui é um prazer te conhecer. Todo meu. É um prazer conhecê-la também. Obrigada. E quem sabe eu tô aqui em outro... Não, com certeza. Seria Com repeteco. certeza. Esse assunto aqui rende demais. Assim, gratidão, gratiluz por vocês aqui. Não, gratiluz. Gratiluz porque teve luz, gente. Literalmente, tá? Assim, literalmente. foi sensacional. Assim, a agenda de vocês eu sei que é muito apertada. Inclusive, a gente gostaria de ter feito a semana passada, mas... Na verdade, todo mundo fora o podcast, a gente tem cada um a sua vida profissional. Sim. Então, isso foi uma dificuldade da gente, né? Conseguir conciliar a agenda dos 4. Poderiam deixar suas redes aqui também, né? Sim, claro. Por favor, vai. Quem quiser me seguir no Instagram é Gabriel França, com S, mas se pronuncia França mesmo. Uma longa história. O TikTok não vai divulgar. Eu não vou divulgar, não. No próximo podcast, você pode vir. O meu tá meio parado lá, mas é Aline Salum. Esse salão é complicado. Com 2 L's? SALLUM de Maria. Maravilhosa. Perfeito, gente. Sigam a gente nas redes também, tá? Pode vinho, _vinho, no YouTube e no Instagram. Isso, eu gostaria muito de agradecer a vocês pela disponibilidade, por serem profissionais competentes, sérios e né,
disponíveis a estar aqui também falando não só sobre a parte profissional, mas pelos seus posicionamentos pessoais. A vida pessoal de vocês. Que é uma coisa muito... que na verdade, isso é o legal, porque aproxima, né? Por exemplo, não tinha uma psicanalista, agora terei. Agora você tem. Né? O Gabriel vai aí me cuidar. Sempre passa a receita aí. Enfim, eu gostaria do fundo do coração, isso aumentou ainda mais o meu propósito de vir aqui toda quarta-feira, abandonar alguns outros projetos que eu tenho, que são muito sérios e reais, em prol das outras pessoas, de pessoas que não têm acesso à informação, de pessoas que têm muito... que fazem parte do relacionamento abusivo e não têm, às vezes, direcionamento para saber qual atitude tomar. Então, muito obrigada de coração. Foi realmente algo um pouco mais sério, né? Eu adorei essa pegada, me controlei para falar besteira. Se deixa os dois aqui, só sai groselha, Nossa, né? só groselha, sem embasamento nenhum. Vocês foram fundamentais, de verdade, para que isso acontecesse. Enfim, muito obrigada. Do coraçãozinho. Obrigado pelo convite. E um brinde com água, com vinho. É isso aí. Até o próximo. Até, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.